Gente, pode sentar. Lincoln, queria começar agradecendo muito ao aceitarem o convite, o Sandro e o Lincoln, a agradecer a parceria do Departamento de Cinema e Vídeo, nessa iniciativa, como ela falou, uma iniciativa conjunta do Departamento de Cinema e Vídeo e do INCT, né? O Lincoln vai participar dessa fala de hoje e também de uma oficina organizada pelo departamento amanhã. Mas essa mesa faz parte do encontro do NCT, que começou ontem com atividades fechadas e hoje tem essas atividades públicas. A gente teve de manhã a inauguração oficial da sala do NCT, de manhã, e agora a gente vai ter esses dois eventos, esse primeiro debate e uma sessão de projeção logo depois, com um pequeno intervalo, também aberto a convidar todos para ficarem aqui para a projeção dos filmes que estão na programação. Eu queria só fazer uma breve introdução antes de passar a palavra para o Sandro, para o Lincoln. A gente pensou nessa iniciativa como, ouvir a experiência deles, os projetos que eles estão propondo, mas também fazer uma conversa dentro da universidade, entre esses dois cineastas e uma plateia qualificada que inclui tanto alunos do curso de preservação do CTAV em parceria com o IFE, quanto também todos os coordenadores dos laboratórios e grupos de pesquisa que integram o INCT, que foi lançado hoje. O INCT Pré-Res, ele é sediado na UF, tem 3 laboratórios que integram ele aqui na UF, sendo capitaneado pelo Lupa, mas ele tem uma abrangência nacional, então ele está em São Paulo, está em Minas, está no Paraná, está em Goiás, está em Mato Grosso, está em Mato Grosso do Sul, em breve vai estar também no Ceará, em Pernambuco, e a ideia do que a gente pode fazer junto. Tem essas iniciativas de preservação audiovisual nas universidades. A gente sabe que tem filmes sendo feitos em todo lugar do Brasil, por muita gente, e a gente pensa como é que a gente pode atuar junto. Eu e acho que várias pessoas foram muito sensibilizados pela presença do Lincoln, primeira vez em algumas Cineops atrás, um texto que eu recomendo a todos que ele escreveu no catálogo da Cineop, no qual ficava muito evidente como a política oficial de preservação audiovisual que a gente tem no Brasil, eu digo oficial, por exemplo, que tem uma legislação, ela se volta para uma pequena parcela de tudo que é produzido no Brasil hoje, sobretudo longas-metragens comerciais realizados com recursos públicos federais. Mas a gente sabe que o cinema é muito mais do que isso. Se a gente pensa, por exemplo, curtas-metragens, uma produção feita com recursos estaduais e municipais, ou feitas com recursos próprios, feitas nas periferias, feitas por coletivos, nada disso é abrangido pela política atual de preservação audiovisual, extremamente centralizada, numa única instituição, por exemplo, federal, enquanto a gente tem esse projeto do NCT, que é um exemplo concreto de descentralização, de que pensar a preservação audiovisual nos próprios territórios em que essa produção está sendo feita, em parceria com as universidades, que mal ou bem sim cobrem, infelizmente, principalmente as universidades públicas, numa expansão dos últimos anos, cobrem o território nacional de forma muito mais ampla, e podem atuar, inclusive, em parceria com os arquivos audiovisuais já existentes, espalhados também, que tem uma realidade muito díspare quando a gente compara dentro do próprio Brasil. Então esse é um pouco o contexto que a gente queria propor para a gente, para a fala de vocês, e depois a gente debater, conversar junto o que a gente pode trabalhar junto aqui, tá? Então, obrigado pela presença de todos. Posso passar a palavra para o Lincoln, o convidado de fora, primeiro? Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. Desculpa esse atraso. Fiquei meio perdido no campus assim, da universidade. Não foi a primeira vez, porque eu sempre me perco muito, assim, que eu não sou formado em universidade. E aí, para mim, essa ideia de uma cidade em que as pessoas estudam, assim, é muito encantadora ainda, até hoje, assim. Que, tipo, eu consigo ver a importância, assim, sabe? Tipo, como alguém mesmo, assim, de quebrada que não teve a oportunidade de se formar, e aí ver várias pessoas de quebrada tendo a oportunidade de, tipo, ter um tempo da sua vida só pra estudar. Claro que não é assim, né? Porque tem que trabalhar, tem um outro turno ainda. Mas o quanto isso é valioso, assim. Então, só um grande salve, assim, né? Para vocês que trabalham na universidade pública e que produzem conhecimento, mas também estão abertos a não ficar simplesmente fechado, né? Num grupo de pessoas, assim, que eu acho que isso é muito importante. De certa forma, acho que a minha trajetória do Sandro é parecida nesse sentido, né? A gente vai estudar depois de vários anos fazendo cinema, a gente vai estudar cinema, assim. Então,
eu acho que também, de alguma forma, a gente pode trazer algo muito interessante para as pessoas que estão se formando em cinema. Porque também é isso, eu sinto que os últimos anos do cinema brasileiro, ele tem sido invadido por uma falta de cuidado com o cinema que vem de fora das centralidades comerciais, assim, mas também um forte viés acadêmico no sentido não de produção de conteúdo, mas no sentido de certeza sobre tudo, e principalmente sobre o que a gente da periferia tem feito, né? Então a gente sempre foi objeto de estudo, mesmo antes de estar nas universidades. Então isso é muito significativo, porque quando nós que é de favela começa a entrar na universidade, isso pesa, né? Cada muro, cada estrutura desse lugar, ele pesa nas nossas costas, assim, porque tudo tem história. Então eu lembro uma vez eu tive um sonho, assim, que as pessoas me abriam dentro de uma universidade e começavam a me estudar, assim. Então eu acho que a universidade, às vezes, para mim é um filme de terror, e às vezes as companheiras e os companheiros que eu conheço de favela que fazem universidade, às vezes estão nessa agonia, assim, também, mas eu queria dar um grande salve, assim, do quanto que é importante e o quanto vocês não estão sozinhos, porque nós está fazendo cinema nos territórios, nós está fazendo cinema dentro das universidades, fora do país, viajando para todos os lugares, depende muito de vocês também, tá ligado? Porque nós precisamos lembrar que cinema, e aí um dos assuntos que a gente vai trazer aqui é a preservação. Cinema é um monte de coisa, não é só diretores de cinema, não é só salas de cinema, não é só preservação. O cinema, ele é altamente dependente de uma cadeia coletiva de coisas acontecendo, tá ligado? E aí eu particularmente gosto de analisar, assim, né, o porquê e como cada pessoa está se portando dentro dessa área de trampo, assim, né? Porque no final das contas é um trabalho, precisa gerar um dinheiro para nós, para nossa família e tal. Então tem pessoas que estão só jogando o jogo do capitalismo mesmo, querendo enriquecer e pisando na cabeça dos outros. E tem outras pessoas que estão ali ganhando um dinheiro, que eu acho que é nosso caso, inclusive, mas também pensando a memória, a importância do que nós faz, a importância de ser artista, de criar algo nesse mundo tão cruel com o nosso povo, mas de alguma forma você ter tesão de criar por outros motivos, que não seja somente o motivo para enriquecer, tá ligado? Então acho que isso é importante, assim, de lembrar, assim, que a gente é altamente dependente de tudo, de quem estuda, de quem exibe, de quem preserva, porque, de novo, o Sandro pode falar muito mais nisso, mas eu vou ficar aqui referenciando o Sandro também, porque para mim é um dos grandes cineastas brasileiros contemporâneos hoje, e falo sem falsa modéstia, porque conheço pessoalmente também o quanto você põe de você nos seus trabalhos, mas que também, parecido comigo, sempre foi uma pessoa que fez tudo. E isso pesa, né? Chega uma hora na vida que fez tudo, literalmente, até a própria casa, né? Você fez. Então é isso, assim, tem a ideia, começa a desenvolver, produz, junta todo mundo, coletiviza, busca dinheiro, aí termina, finaliza, pós-produção, aí exibe, aí depois de exibir, preserva, aí constrói um cinema, um cineclube para exibir os próximos filmes. Então isso é muita coisa, tá ligado? Então eu não gosto nunca de romantizar essa precariedade, e a forma de fazer os bagulho na favela é muito importante, assim, entender que, tipo, de uma hora para outra a gente pode parar de existir, assim, tá ligado? Seja literalmente nas mãos, por exemplo, da polícia, porque às vezes as pessoas esquecem, mas ainda nós que produzimos dentro da favela, a gente ainda corre os mesmos riscos de qualquer pessoa comum que mora dentro da favela, tá ligado? Não é porque você virou artista que você saiu do mundo, assim. Pelo contrário, às vezes você entrou mais no mundo, assim, e às vezes isso é muito pesado também, assim, porque refletir sobre sua realidade não deixa de tornar a realidade menos dura, tá ligado? Então, literalmente, assim, a gente corre riscos físicos, mentais, mas também enquanto profissão mesmo, né? Enquanto trabalhadores, tá ligado? Eu vejo companheiros da arte em geral, né? Vou falar muito do bagulho nosso que é o cinema, mas tem muitos companheiros que trabalham com música e tal. Obrigado, irmão. Que simplesmente deixam de existir, tá ligado? Deixam de existir enquanto artista, assim, vai trabalhar no telemarketing, vai fazer outras coisas, porque precisa sobreviver. Então a gente é altamente dependente desse olhar,
porque muitas vezes também nós não tá muito na disposição de ir para as universidades falar, sabe? Tipo então a gente depende que o poder público, e aí não só a universidade, porque eu acho que a universidade também, e o Rafael trouxe isso também, assim, tipo, desse esforço, né? Tanto o Lupa quanto a UF que faz, mas de como o poder público, e não é algo também que eu estou inventando do nada. Eu vou citar o exemplo, por exemplo, do primeiro governo Gil, do primeiro governo Lula, e que o Gil foi ministro, que justamente assim teve esse movimento de entender o que estava sendo feito no território. Enquanto o próprio partido ali, o PT no caso, falava, não, a gente tem que levar a cultura, aí tinha uma galera que falava assim, não, que levar a cultura, a gente já tem cultura, a gente tem que... E esse levar a cultura, vocês vão escutar até hoje, assim, agora é época de eleição ainda, então essa ideia de levar a cultura e de apagar a gente, tá ligado? Ela ainda é muito comum. Então, eu gosto muito da ideia do famoso nós por nós, e continuo produzindo cinema porque tenho tesão ainda em criar com meus amigos. Eu acho que as pessoas do meu bairro são muito bonitas, assim, muito inteligentes, muito interessante aquela realidade que me cerca ali, muito complexa. Desde quando eu olho da janela de casa, como o último filme do Sandro, por exemplo, sabe? Olhando da janela de casa, você vê uma complexidade de um mundo ali. Mas é isso, a gente depende também de políticas públicas, a gente depende de estar nos espaços, nas universidades públicas, a gente é altamente dependente. Então, estou aqui para dizer isso, para falar um pouco também, primeiro assim, para abrir para uma conversa da hora, né? Tipo assim, eu tenho falado muito que como eu não tenho rede social, assim, eu voltei a meio que, tipo, minha rede social ser isso aqui, tá ligado? Tipo, ser meus filmes, ser a possibilidade de conversa. Então eu valorizo muito estar aqui, assim. Então quero muito ouvir, assim, perguntas sobre tudo, né? Mas também a gente falar mais sobre preservação, que a gente tem uma iniciativa nossa que é a Cinemateca da Quebrada, que amanhã na aula que eu vou dar eu vou poder destrinchar mais sobre ela, então não vou esticar muito aqui também, porque, enfim, quero ouvir o Sandro e quero ouvir vocês também. Mas dizer que é isso, assim, eu tô há 15 anos agora fazendo cinema, vindo do Capão Redondo, extremo sul de São Paulo, o lugar que na minha adolescência nós tinha vergonha de pôr no currículo, e depois do Racionais MCs, do hip hop, a gente começou a ter um orgulho de onde nós vinha, né? E hoje, graças a Deus, a gente está vendo o nosso cinema também de se tornar isso, assim, alguma coisa, algum motivo de orgulho, sabe? Tipo, para como a gente cria nossas histórias, nossas narrativas e tal. Mas eu sigo ainda muito atento de como, num passe de mágica, a gente pode deixar de existir, porque se nós não preservar a nossa própria memória, a gente corre o risco dessa mesma roda que já segue rodando no cinema brasileiro, que é uma atenção a um cinema colonial, a um cinema feito por pessoas que falam sobre a gente e não nós falando sobre a gente, aconteça, né? E, enfim, em todas as esferas, a gente pode falar um pouco mais. Agora, você pega como exemplo algo que o Rafael trouxe, que é essa centralização dentro de uma instituição federal. Então você tem agora, por exemplo, os depósitos legais, né? Que, em teoria, tipo, tem uma obrigação ali do filme ser preservado, a Cinemateca receber um material. Mas, na prática, o depósito legal, ele é um grande apagamento do que a gente faz, por exemplo, porque ele não considera o tipo de cinema que a gente faz, que eu e o Sandro faz, não estou nem falando da gente, periferia, porque são muitos cinemas, não considera cinema, assim, a gente não vai ser considerado cinema pela Cinemateca. Então, mais uma vez, a gente tem que voltar para os métodos que a gente criou e cuidou e preservou, e vamos ter que começar a pensar depósitos ilegais, por exemplo, tá ligado? Que são como que a gente recebe esse tipo de material e a gente cria esse tipo de outra história, tá ligado? E como a gente consegue ainda debater com o poder público e entender não só o que é esse depósito legal, o que ele pode ser pra gente, mas como a gente pode ter esse mecanismo e essas ferramentas que o poder público tem, porque eu de forma alguma estou negando a importância de uma universidade pública, a importância de uma cinemateca brasileira. Eu só estou querendo reforçar que a gente já existe e que eu não quero ter que ir num lugar para provar que eu existo, tá ligado?
porque é longe, é caro, muitas vezes ele desconfigura a nossa própria existência, tá ligado? Então, que a Cinemateca Brasileira, que as universidades públicas, elas olhem para os territórios e as coisas que já existem, assim, né? Então, a gente está de novo correndo o risco de institucionalmente repetir e reproduzir coisas que já são reproduzidas desde o começo do cinema brasileiro. Então, minha atenção enquanto cineasta, enquanto militante, está muito nisso, assim, né? De como que a gente consegue existir numa ideia de país, assim, e não só numa ideia de contínuo esquecimento, assim, né? De espectador da nossa ausência. Como que a gente consegue ter presença. E é isso, vou passar a palavra para o Sandro, aí a gente ficou aberto à pergunta. Tamo junto. Boa tarde. Muita coisa, né? Cara, acho que eu vou abrir primeiro agradecendo aí o convite, pedir licença para chegar, acho que é importante. É a terceira vez que eu tô aqui na UF falando de alguma coisa, mas é a primeira vez que eu tô enquanto estudante de cinema, assim. Eu acho muito simbólico falar disso depois de 10 anos fazendo filmes. E a gente brigou muito para ter um curso na Baixada Fluminense, foi uma guerra muito constante, guerra de tiroteio mesmo, assim. E aí, estar como estudante agora é uma visão completamente nova, assim, para mim, porque até determinado momento eu tinha um ódio da universidade, um ódio dessa coisa, sabe, de intelecto superior das coisas, sabe? A universidade sempre passou isso pra mim enquanto eu não tinha contato, assim, né? As coisas de estar sempre centralizado também, estar sempre em lugares pouco acessíveis para meus vizinhos, então pra mim também é. E aí agora, com um curso que fica meia hora da minha casa, literalmente, que dá pra ir de bicicleta, a educação se torna outra coisa pra mim. Se torna um lugar confortável de estar, né? E a gente tá falando aqui da UERJ, que tem, enfim, sou cotista, tem bolsa de estudo, tem auxílio permanência, tem auxílio não sei das quantas. Então é um lugar muito legítimo, assim, para trazer esse debate de preservação. E a gente tá falando de um curso onde tem uma turma que tem o Mate Congu na turma, tem uma galera que faz cinema há 30 anos, tem professores da Baixada que estão falando do cinema feito na Baixada, então a gente está falando de igual para igual nesse momento, assim, né? Caminhando a passos largos, mas chegando nesse debate de gente como a gente, professores que estão ali entendendo que a gente tem que trabalhar cedo e ir embora cedo para acordar cedo amanhã e não te travando porque você chegou atrasado, assim. Eu acho que é um debate que está falando de preservação também do ser humano, né? O acesso ao ensino passa por isso de alguma forma, da gente ter um acesso ao ensino de qualidade, não um acesso que é meio regrado, né? Acho que a gente passou por esse debate no Brasil durante muito tempo, assim. Poucas pessoas tinham uma fórmula de aprender as coisas, só que esse acesso para essa fórmula é meio esquisito, assim, né? E aí, nesse debate de preservação, eu tava com isso na cabeça, assim, antes de vir para cá, porque dia de terça-feira eu dou aula para criança de ocupação ali na Gamboa. E aí hoje eu não tô dando aula porque eu tô aqui, enfim, as pessoas que trabalham comigo estão lá. E aí uma criança perguntou assim, por que fazer um filme, assim? Por que eu tenho que fazer um filme, né? E é uma pergunta que pra gente talvez tenha uma resposta, mas pra uma criança não tem uma resposta simples, né? O que um filme vai trazer pra essa criança enquanto material? Vai colocar ela no mercado de trabalho? Vai dar pra ela algum retorno daqui pra frente? Vai legitimar ela enquanto artista? Ainda mais falando de curta-metragem. E aí acho que é muito interessante ver a criança falando que produzir um filme que ela gosta, aí sim vale a pena preservar, assim. Então acho que o debate passa um pouco por isso, assim, né? O que a gente quer preservar também, né? Eu tenho uma prática muito, que já não é mais recente, né? De distribuição independente dos meus filmes, dos filmes que a gente faz, que é via Pix, via comprar um filme que eu faço, a galera manda um Pix e tal. E isso de alguma forma tem gerado uma preservação do material muito interessante, porque eu envio um link do Drive para a pessoa, então esse filme está em vários lugares, guardado, a pessoa baixa, está em vários computadores, está em vários lugares ao mesmo tempo, e isso gera uma distribuição muito não convencional, assim, né? Já estava, sei lá, final de mês, assim, e a pessoa mandou mensagem, pô, mandei teu filme para 5 pessoas, toma aí R$50, e sem nenhuma burocracia, sem nada em cima para me atrapalhar nessa transição. Então acho que esse debate passa por isso também, uma desburocratização das coisas
que trava literalmente o debate, assim. Essa coisa de CPB de um filme, sabe? Tem que fazer um CPB do filme, assim. Tem gente que nem sabe o que é isso, e tem gente que não está nem um pouco preocupado com isso também, né? Então acho que vários debates nesse sentido passam por várias reflexões num lugar de cinema burocrático, um cinema que é chato de fazer, porque tem gente que só quer realizar, tem gente que quer trabalhar no meio, tem gente que quer fazer várias coisas no cinema, e tem o que Lincoln falou, tem gente que faz tudo. E isso carrega um peso muito grande mesmo, assim, e cansa. Chega uma hora que você cansa mesmo, fala, pô, não dá mais pra mim, assim, ser cineclubista, ser realizador, aí ter que fazer oficina, aí ter que pegar um projeto, tem que escrever o projeto, tem que ser produtor cultural. Belfort Roxo divulgou hoje a Lei Aldir Blanc da cidade, minha cidade, então várias pessoas que fazem mais de 40 anos não passaram e olharam para esse resultado e pensam assim, para que eu vou continuar sendo artista? Para que eu vou continuar fazendo filme, fazendo teatro, fazendo música, se a própria lei que é pra gente não tá chegando em nós, assim. Então acho que é muita coisa, assim, é muita coisa pra gente refletir. E eu acho que, enfim, né, enquanto aluno da FEBEF, enquanto cineasta também, esse debate tá em outro lugar mesmo para mim, porque vi que existe uma coisa da educação que ela transforma de verdade mesmo assim a parada, né? O debate ele muda da água pro vinho quando a gente está falando de política pública cultural voltada de forma séria, né? E não de forma esculhambada. Tipo assim, essa coisa da Lei Aldir Blanc, da Paulo Gustavo, leis emergenciais que tiveram no Brasil, que muita gente viu o quão sujo é a parada, assim, e a universidade eu acho que tem um papel fundamental de colocar um pouco panos limpos nas coisas, assim, sabe? Tipo, falar de remuneração, falar de distribuição, falar de coisas mais saudáveis no cinema, que eu acho que é muito difícil, cara. Tipo, salas de cinema no Brasil, por exemplo, é um debate atual que tá todo mundo ficando sem sala de cinema, né? Na Baixada Fluminense, recentemente, fecharam 3 salas. Tem cidade que tinha uma sala, já não tem mais. Então, acho que é uma preservação de tudo mesmo, sabe? Tipo, é uma luta coletiva, assim. E aí eu acho que passa por uma coisa popular mesmo. O cinema ele tem que voltar a ser popular de alguma forma, né? Os meus vizinhos que compram meus filmes, eles ficam meio que na ansiedade, assim, pô, tu vai lançar o próximo quando? Eu acho que isso é uma coisa popular. Eu acho que esse contato, assim, que não tá na internet, não tá no TikTok, no Instagram, tá no mano a mano, assim, de tipo, pô, o Sandro mora ali, ele trabalha com cinema, ele pode tirar foto no meu aniversário e eu vou pagar ele um dinheiro, ou ele vai fazer uma filmagem. Acho que isso que gira a roda de verdade, assim, de alguma forma. Porque todo outro debate é um debate meio que parece invisível para uma grande classe de pessoas, assim. Invisível mesmo, sabe? Tipo, eu tava conversando com a minha sobrinha, que eu, passei para cinema, tô fazendo cinema e tal, e ela falou, não posso estudar que eu tô trabalhando. Eu falei, mas você pode ganhar dinheiro estudando também, você tem direito a ser bolsista e tal, e ela não tinha essa informação. A informação não chega. Esquece a parada também. A galera pensa que a gente tá falando de coisas que são universais, mas elas estão presas em prédios mesmo. Tá preso em 4 paredes, às vezes, assim, num debate muito nichado, como se fosse uma coisa assim, todo mundo tem informação, sabe? Eu mesmo não sabia do que eu tinha direito na universidade e agora tô sabendo, porque fui lá, de fato, e tive que me aprofundar na coisa, né? Então, acho que é isso. A gente tem que parar de pensar um pouco em quebrar a bolha e fazer um fomento da própria bolha mesmo, assim. Tipo, a nossa bolha, às vezes, ela tem uma informação muito lisa do que a gente tem, mas que tá faltando muitos detalhes, assim, tipo, de falar mesmo. Pô, Sam, como é que você faz essa parada? É assim, assim, assim. Lincoln, como é que você faz aquela parada ali? É assim, tem um método, mano, tem uma parada aí que funciona. E aí não, fica tudo meio raso, assim, né? As pessoas vêm na rede social, um monte de cineasta em festival, achando que a galera tá com dinheiro. Quando você vai ver, tá todo mundo quebrado, mano. Tá todo mundo fudidão, assim, né? E eu acho que é isso, assim, todo debate que passa pelo cinema, eu tô tentando trazer para um lado de remuneração. Eu sempre falo disso pra galera agora. Quando convidar alguém pra vocês pra algum lugar, assim, eu falo, galera, pergunta quanto que vai dar, quanto que vai ser. Uma pergunta que eu faço sempre agora é, quanto que tem de orçamento aí pra você estar dando esse valor aí? Uma coisa de constranger mesmo, assim, porque senão é sempre isso, né? Tipo, você vai fazer um curta-metragem no edital, você ganha R$600, que não dá pra passar nada, trabalha 3 meses no filme, e a galera acha isso massa, assim, não, porque vai fomentar meu portfólio, vai fomentar meu Instagram, mas teu armário tá vazio, tá ligado? Não tem nada. E aí, como o Lincoln falou, assim, toda essa trajetória, eu fiz minha casa, não foi ganhando R$600, foi cobrando dinheiro de verdade das coisas, sabe? E aí a nossa cena tem uma sina muito esquisita, assim, de não cobrar pelas coisas. É uma coisa muito louca, de vender a própria arte é esquisito, né? Aí você vai no Arte Rio, tem negócio lá de R$30 mil, uma escultura, mas teu filme mesmo não vale nada, sabe?
Então acho que o Brasil em si acho que tem que levantar esse debate assim, do valor das coisas. Agregar valor às coisas é muito importante. Os filmes que eu distribuí de graça na minha vida, eles tiveram um pico de audiência. Um pico da minha bolha e a bolha da minha bolha. Quando eu comecei a vender meus filmes, isso cresceu quase 10 vezes mais, né? O YouTube dá esse dado para você de visualização, de quanto assistiram, porque agregou valor. Se a pessoa comprou aquilo, ela vai assistir tudo. Já que eu comprei, eu tenho que ver. E quando você coloca de graça, e o cinema tá nesse lugar de ser uma coisa de hobby, e tá ali jogado, né? Quando não tem um valor agregado, a pessoa mesmo que, depois eu vejo, depois eu assisto isso aí, vai ver, depois eu vou ver isso aí. E aí tem isso, assim, né? Tipo, quando você vai ver, não tá chegando nas pessoas. Por exemplo, nesses 10 anos, tem vários filmes que eu considero simbólicos. Esse ano tem vários filmes simbólicos, Grão, Os Arcos Dourados de Olinda, vários filmes aí que eu acho que deveriam estar passando na minha rua, assim, cineclube. Mas que a galera fala, pô, tá passando em mais de 40 festivais, mas ninguém viu. Então tá mais importante a produção ser vista nos lugares do que ser de fato assistida, né? Então, assim, a gente tem que debater isso também, né? As pessoas estão vendo os filmes ou só estão ali para postar no Instagram o louro do festival e a parada? Porque é blasé, assim. É blasé, assim. Na minha rua, se eu perguntar quem é que viu o Agente Secreto, pouquíssima gente viu. Pouquíssima gente viu. Da minha rua de, sei lá, 300 pessoas, tem 2 que viram. Isso é um dado muito real, assim, muito perigoso também. Enquanto na minha infância, enquanto tinha um sala de cinema na minha cidade, a gente via filmes nacionais. A gente assistia os filmes que estavam acontecendo. As paradas chegavam de outra forma, né? Tinha ali um espaço físico para ir. Então eu acho muito importante pautar isso, assim. O que a gente está legitimando e o que está perdendo com essa legitimação, né? De, fulano passou em 40 festivais. Ganhou quanto para isso? Nada. Ganhou uma passagem para ir no festival, voltar, chega lá, tem um almoço, uma janta. Então acho que é esse lugar muito importante. A gente está falando assim. Hoje a gente tem leis, né, para acessibilidade, por exemplo. Todo edital você tem que dar 10% ali para acessibilidade. Eu estava até conversando com o Glauber sobre isso, de a gente pautar leis que 10% tem que ir para os filmes também. Lei. Tá ligado? Porque senão a gente fica nesse debate de espelho mesmo, aplaudindo um ao outro. Eu vi o filme do Lincoln, ele viu o meu, mas a grande massa mesmo não viu nada, assim. Esse debate não chega, né? Mas é isso, eu acho que para abrir é importante falar dessas coisas. E os elogios do Lincoln, gente, eu sou formado pelo Lincoln, tá? Tem essa parada, tipo, a primeira oficina que eu fiz na vida, que eu de fato acreditei no cinema, foi uma oficina que ele fez no Caixa Cultural. Porque antes disso eu tinha feito umas oficinas assim, bem bunda, de tipo, Sesc da vida. Não porque a oficina em si é ruim, a burocracia travava. Não podia mexer na câmera, não podia fazer nada. Aí você ficava meio, caraca, pra que eu tô aqui, né? Tipo, aí você perguntava o preço da câmera, o preço da minha casa, sabe? Então é esse lugar também de acesso, assim. Pra mim é uma grande referência além de um amigo, assim. Enfim, começando aí. Não, muito instigante as falas de vocês dois. Eu queria só fazer algumas pontuações para a gente abrir para o debate, né? A gente pensa preservação, mas hoje o entendimento de preservação é que preservação é acesso também. Você não preserva nada para deixar na estante. E é para dar acesso hoje, para dar acesso amanhã, para dar acesso para depois de amanhã, tanto para a gente, para as nossas futuras gerações. Então a gente tem que sempre pensar preservação com essa finalidade, né? E aí, nesse sentido, acho que a preservação é um aliado para disseminar a produção, para atingir novos públicos, né? Então, como a gente pensa estratégias de distribuição associadas à preservação e estratégias de preservação que fomentem e ampliem o alcance da distribuição. Eu acho que essa é uma questão interessante para a gente discutir. E a outra é a questão da tecnologia digital, né? A digital abriu portas, permitiu mais acesso, mas, por outro lado, a gente também está vendo cada vez mais restrições, né? Plataforma paga, serviço pago, drive limitado, você tem que pagar a extensão, onde que você guarda, HD externo, subindo o preço. Então também pensar como a universidade pode ser um parceiro no sentido de buscar soluções que sejam mais sustentáveis para que essa produção possa se disseminar, né? Então acho que a universidade deve ser estimulada, e aí eu acho que esse é o caráter de extensão, né? Em que medida a universidade tem que estar aberta para enfrentar os desafios que a sociedade ao redor vai trazer. E aí o NCT, ele é o que a gente realmente busca com o NCT, é buscar essa essência da universidade, da produção do conhecimento, que muitas vezes na prática a gente não encontra,
da produção colaborativa, né? Não se faz conhecimento sozinho, não se pesquisa individualmente, pesquisem junto. E pensar essa colaboração desde o início, né? Então, eu acho que é pensar esses espaços de escuta, de diálogo e de troca para pensar, não levar a cultura e também não pensar, vou levar a solução que ele nem me pediu, eu nem sei qual é. É ouvir junto e a gente pensar quais são os desafios que a gente tem, né, pode enfrentar juntos e que a gente pode, as universidades e a sociedade ao redor, buscar, enfrentar, né? Quais são as questões que a gente precisa enfrentar, quais soluções? É preservar em nuvem, é preservar em HD externo, é ampliar o acesso, né, garantir que isso chegue a mais pessoas. Então, acho que a ideia também de trazer esse espaço de debate, eu acho que é realmente para a gente resgatar essa ideia de debate e pensar, né, vamos ser parceiros para fazer o quê e com qual finalidade, mas vamos ser parceiros, né? E não pensar que eu estou resolvendo o problema para o outro que ele nem conheço e nem sei exatamente se ele quer esse problema ou outro. Então, isso é só um ensejo para a gente abrir aqui, para a gente começar o bate-papo. Matheus, pega aqui outro microfone, quem tiver pergunta, mas claro, passar aqui para você. Só um comentário, fica à vontade aí para perguntar. Eu estava falando, eu estava pensando que às vezes no Brasil a gente tem uma dificuldade de ter uma visão de continuidade nas coisas, né? A gente é um país que passou por uma ditadura militar ontem, um golpe anteontem. Então, assim, às vezes a gente se enrosca, assim, né? Então, acho que é muito valoroso quando... É isso, temos aqui 2 realizadores de cinema que trabalham há mais de 10 anos na área e continuam trabalhando, mas também que pensa muito para além do fazer filmes. Então, por isso que é isso, assim, mano, vamos trocar uma ideia, quero muito ouvir os projetos de vocês, seja os alunos ou as pessoas que trabalham na universidade, porque isso não é comum mesmo, assim. Quando a gente vai trocar ideia com outras pessoas que fazem cinema, os Playboy eu não tô nem considerando, entendo que eu tô falando nós aqui, o Playboy, enfim, eles se resolvem pra lá. Porque eles lidam com o cinema da forma deles, eu não penso com a cabeça deles, então eu não vou refletir com a cabeça deles. A gente... quando começa a fazer cinema e vê que pra muita gente é um hobby, isso não cabe pra gente, simplesmente, tá ligado? Isso não cabe. Então a gente se vê obrigado a pensar várias coisas, mas nós não é obrigado a pensar várias coisas. Se quiser ser só cineasta, quiser ser só microfonista, esse só já é muita coisa, é uma profissão, você vai conseguir sustentar sua família. Só cineclubista, só agente cultural, sabe? É um só que carrega muitas coisas, assim. Então, só reforçar que tanto eu quanto o Sandro, a gente traz um pouco essa experiência de muita coisa, assim. No meu caso, especificamente agora, eu tô aqui falando com vocês e tal, mas eu tô numa situação meio nova na minha vida que eu tô recebendo para escrever um roteiro, pela primeira vez na vida. E vou desenvolver o roteiro, aí depois vou desenvolver a pré-produção. E é a primeira vez na vida, depois de 15 anos, tá ligado? Então também é uma situação nova na minha vida, assim, de tipo, conseguir produzir filmes de uma outra maneira, que não era fazer tudo ao mesmo tempo, tá ligado? Enfim, e tem uma outra coisa também que eu tenho feito, dentro da Cinemateca da Quebrada, a gente já meteu o louco no sentido de falar que a gente é um projeto internacional. Então, assim, eu tenho trabalhos no México, na França, eu tô indo em outubro agora, vou morar na França durante 4 meses e vou produzir junto com algumas periferias de lá, periferias do Quênia, refugiados sudaneses que moram no Quênia. Então, a gente já pensa essa ideia de preservação do cinema feito nas periferias fora da lógica de, tipo, que é só o meu território que importa. Claro que o Capão Redondo é muito importante para mim, porque é o meu território de morada, meu território, sabe, que minha família refugiou para lá, de certa forma, né? Que é isso que as famílias indígenas e pretas fazem dentro do Brasil. Refugiam, ocupam e tornam aquele território seu território. Mas o meu corpo é meu território. Então eu tô viajando o mundo inteiro e entendendo que o que nós faz na nossa quebrada, um monte de gente faz em vários lugares do mundo. E que a gente só não tem essa ponte, esse conhecimento, tá ligado? Então também eu tô muito na missão de trazer experiências internacionais pro Brasil e trazer experiências de conexão entre Brasil lá fora, para fora também.
porque, enfim, parece muito normal, né? A gente fala, eu dei uma oficina, a gente se conheceu, mas tipo, mano, até os 19 anos eu não conhecia ninguém de fora do meu bairro, assim, tá ligado? E aí, tipo, quando eu vou pra Belfort Roxo, eu fico na casa do Sandro, pra mim isso é, sabe, o que vão chamar de intercâmbio cultural, tá ligado? Pra mim isso é um grande aprendizado de vida, entender que cada quebrada tem uma lei, cada quebrada tem um jeito, tem uma sonoridade, tá ligado? Mas ao mesmo tempo tem muita coisa em comum com a favela que eu moro. Isso é do caralho, assim, sabe? Então a gente é isso, assim, reforçar que a gente somos 2 cineastas mesmo, que traz essa experiência de várias cadeias. Então, tipo, se você trabalha com cineclube, trabalha com preservação, trabalha com fazer cinema, pergunta aí pra nós que a gente tem bastante coisa pra falar. E fiquem à vontade. Bora, depois que vai o primeiro, todo mundo fala. Aproveita aí. Valeu. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Letícia, sou professora lá em Mato Grosso, em Cuiabá. E eu queria, na verdade, fazer uma pergunta simples. Eu queria que vocês explicassem como é a atividade do cineclubismo que vocês fazem, como é que funciona o cineclube. Eu não sei se vocês estão mais ativos lá no cineclube. Eu já faz uns 2 anos que eu não estou muito como cineclubista, mas eu vou como espectador num cineclube que tem lá na minha quebrada, que chama Churrasquino, que é um cineclube com churrasco. E foi tipo meio que a melhor configuração que a gente achou assim para um cineclube, tá ligado? A gente faz um churrasco colaborativo, exibe os filmes das pessoas lá do bairro, tá ligado? E também de outras periferias, assim. E é incrível mesmo, assim, sabe? Tipo, vocês procurarem lá ibira.lab no Instagram, que é o nome da escola de cinema que tem lá na quebrada, que também foi um outro sonho de mais de 10 anos pra gente construir um espaço e tal. Eu não tô envolvido diretamente, porque eu tô agora filmando e tal, mas o Churrasquino tá inteiro, a gente tá lá produzindo, tem programação até o fim do ano, o ano que vem já tem programação também, porque as pessoas começaram a procurar nós para exibir. E aí rolou até um negócio de distribuidoras oficiais e vindo buscar, sabe? Tipo, investir um dinheiro para exibir, porque tem esse nome bonito que as pessoas dão para o que a gente já faz a vida inteira, que é distribuição de impacto. Então é o que tá colando agora nos editais, é esse nome. Então a gente tem o Churrasquino. E o que mais que eu ia falar? Recentemente, a partir da experiência do cineclube, o bairro, eu moro no Capão Redondo, que é um bairro tipo assim, muito perto do Campo Limpo, Jardim São Luís. E nos anos 80 e 90 era conhecido como Triângulo da Morte, por causa dos altos índices de assassinato, os pé de pato, que eram os grupos de extermínio de policial, tá ligado? Que era um bagulho que, enfim, era uma época que literalmente a gente sobreviveu, assim. A gente, sabe, eu tenho situações na vida, assim, de eu estar num lugar e depois eu for pra casa e ficar sabendo que, tipo, 5 minutos depois que eu saí, morreram todo mundo no lugar. Então, assim, eu tenho até arrepio porque eu tenho essa noção, assim, de como eu sou sobrevivente também, tá ligado? Então, dentro do Jardim São Luís, o Jardim Ibirapuera, onde a gente tem concentrado nossas ações, ali na Zona Sul de São Paulo, e aí tem uma associação do bairro que chama Associação Bloco do Beco, que é uma associação de 27 anos, se eu não me engano, que veio de um bloco carnavalesco e que se tornou um ponto de cultura, de novo voltando ao ministro Gil, como eu falei, e eles fomentam ali a cultura do bairro e tal, e aí junto com eles a gente tem um projeto que é de revitalização dos escadões lá da quebrada, né? Lá na nossa quebrada tem bastante escadão, então tem escadão que basicamente são museus a céu aberto, assim. Isso eu falo que veio a partir da experiência do cinema, né? A partir da memória, de quanto que a gente entendeu que ver os filmes era importante para a memória do bairro. Então tem um escadão em homenagem à Tia Maria, que é uma educadora que faleceu na Covid, então tem impressões em lajotas durante todo o escadão, e aí tem oficinas de lajota com as senhoras do bairro, e elas constroem o escadão, tem a pintura. E aí, recentemente, a gente teve algo que foi um negócio incrível, assim, que a gente fez o escadão do cinema de periferia, assim. Então, 4 pessoas lá fizeram a curadoria, né? 4 pessoas lá do bairro fizeram a curadoria. Então, a gente tem um escadão com vários nomes, assim, de cineastas periféricos e impressões de vários momentos dos coletivos de cinema nosso lá.
impressos, assim, no escadão, tá ligado? Então, assim, enfim, a gente começa pelo cineclube, pela produção de filme, cineclube, e vai virando museu a céu aberto também, tá ligado? E aí tá lá aberto, quem for pro Jardim Ibirapuera, tiver pro São Paulo, me dá um salve, pode visitar, pode passar lá. Enfim, virou algo do bairro, tá ligado? Assim, sai do cinema e vira algo do bairro. Você perguntou de uma forma que parece que é uma coisa só, mas que tem vários formatos, né, de cineclubes, cada um tem sua linguagem na parada. Eu faço o cineclube desde 2018, se chama Cineclube Velho Brejo, porque Belford Roxo é a Fazenda Velho Brejo e a gente preserva esse nome para manter uma história ali, porque a prefeitura tenta apagar esse nome e tal. E eu tô fazendo de forma periódica, assim, eu só faço cineclube se eu tiver grana para bancar os filmes da galera, assim, então... Agora a gente vai ter uma amostra de videoclipe que a gente conseguiu editar, então vai estar dando R$500 para cada clipe selecionado. E eu só faço assim agora, não gosto mais de fazer cineclube, que é essa coisa de fazer no amor, fazer na guerrilha, por uma questão também até de tempo, assim, né? Trabalhando e estudando, não há tempo hábil, mas nesse formato periódico eu tenho sentido que a galera, formato de mostra, né? Essa coisa de exibir, os editais adoram também, não convencional, né? Espaços não convencionais. E aí... Tento fazer isso, assim, eu gosto muito de exibir em bar também, porque vem uma galera pra beber e acaba participando da coisa, né, esse público que não é o nosso público convencional, de novo. Então é muito nesse lugar, assim, de sentar, botar um projetor ali, um som minimamente bom e ver o que acontece. Geralmente isso gera um impacto bacana, assim. Porque uma coisa que me cansa em cineclube é, primeiro, ver os filmes que todo mundo já viu, que rola muito isso nos cineclubes que eu frequentava. Você vai lá ver, todo mundo já viu, todo mundo se conhece, não vem ninguém novo, assim. Então a roda fica girando no mesmo lugar, assim. Então eu gosto muito de chegar num lugar que vai ter gente nova, assim. O Bebum chega lá, por que isso? No final da sessão ele tá tipo, não, meu bairro é assim também, igual no filme. Maneiro, então rola um retorno legal nesse sentido. Eu acho que é isso, de cineclube. Boa tarde, eu sou a Geórgia, professora em Goiás. Parabéns pelo trabalho de vocês, por essas falas super inspiradoras. Também estou num território, né, que, dada a concentração de dinheiro e poder, também acaba sendo um território periférico, de algum modo. Então, gostaria muito de a gente poder juntos pensar, desenvolver essa ideia do depósito ilegal, porque essas coisas também precisam estar acessíveis e descentralizadas. Gostaria que vocês talvez pudessem desenvolver um pouquinho mais sobre essa ideia, né, e falar que a gente adora churrasco, adorei essa ideia do Cineclube com churrasco. É isso. De tantos cineclubes que a gente fez na vida, esse eu acho que é o melhor. Porque justamente não vai gente nem pra assistir filme, às vezes, vai só pra comer churrasco. E aí chega lá e tem alguma coisa sendo feita, falada. Pra tudo. Agora, a gente teve uma candidata do PSOL agora, uma pré-candidata do PSOL indo lá, sabe? Então virou algo que até a classe política falou assim, porra, ali vou comunicar com a quebrada e tal. Enfim, a gente... época de eleição e tal. E aí... Sobre essa ideia do depósito ilegal, assim, eu acho que isso é uma provocação de entender que se a gente depender de um espaço e de uma metodologia de preservação para preservar tudo que é feito de cinema no Brasil, não estou nem falando de audiovisual, assim, eu sou muito assim, eu gosto de cinema, assim, eu tendo a brisa do audiovisual, mas eu sou muito do cinema, porque me traz muitas contradições, assim, a coisa do cinema, né? Essa coisa de a gente falar, fazemos filmes, tipo, a gente filma em digital, a gente não filma mais há muito tempo, mas a palavra carrega muita coisa, assim, né? E eu aprendi na minha família que não se joga a palavra fora, então acho que eu gosto de esticar as palavras e ir pro nível de importância que eu dou a elas, assim, né? Então eu gosto da ideia de cinema, porque foi através do cinema que se construiu uma memória colonial desse país, tá ligado? Tudo bem, a gente tem uma televisão super forte, um audiovisual super forte, inclusive pessoas que fazem cinema, trabalham com cinema, assistem mais coisas no TikTok, no YouTube, no Instagram do que no cinema propriamente dito, seja no espaço físico ou de um filme, porque hoje você pode rolar 24 horas de vídeo, mas quando um filme tem 2 horas, você fala, puxa, 2 horas, sabe? Por que eu vou
Então a gente está nesse tempo também, assim. Então eu gosto de reforçar a ideia de que a gente ainda faz filmes e esses filmes eles contam a história do momento. Esses filmes são agentes históricos assim do nosso momento. E que eu, enquanto cineasta, ainda faço filme porque eu acho que ainda precisam se fazer filmes, tá ligado? E com essa massificação de conteúdo audiovisual, esses bagulho, eu acho mais importante ainda fazer filmes. Porque pra mim é um... Calma, nego, sabe? Tipo assim, vamos aqui, ó, chega aí. Sabe? Tipo, isso eu acho muito importante, porque a nossa classe vive na loucura o tempo todo, tá ligado? A gente preencheu o nosso tempo de descanso com um vídeo passando. Então eu acho que a gente conseguir fazer algo, por exemplo, um cineclube, em que você para e vê algo, sabe? Depois você para e ouve, a gente tá aqui parando e ouve, pra mim é quase ritualístico. E é bonito, pra mim é quase indo pra uma igreja, assim, sabe? Tipo, eu sinto que a gente é meio pastor também do cinema, assim, porque a gente precisa ter fé no que a gente faz, tá ligado? A gente precisa ter fé que isso importa pra alguém, importa pra alguma coisa, assim. Então essa ideia de centralizar em um espaço, que seria a Cinemateca Brasileira, primeiro que eu acho que é uma ilusão, isso já não existe, assim, né? Eu acho que eu vejo, por exemplo, o trabalho que a Cinemateca do MAN faz, a Cinemateca da Bahia, sabe? Tipo assim, são Capitólio, são projetos que já são descentralizados dessa ideia de um órgão federal que preserva tudo. Então eu acho que a gente precisa criar esses pequenos espaços autônomos mesmo, assim, de preservação. Então a Cinemateca da Quebrada não tem a ideia de ser uma grande instituição, tem a ideia de ser mais uma instituição e que esteja em conversa com várias outras, porque quando eu começo a estudar preservação, o Hernani Hefner, que é uma grande referência, um professor para mim, a primeira coisa que ele me diz, ele fala, para uma coisa existir, ela precisa existir em vários lugares, assim, você não escolhe muito o que você preserva e tem que existir, não pode existir só na Cinemateca ou só na Cinemateca da Quebrada, tá ligado? Então eu acho da hora que o Sandro traz essa dimensão da distribuição e que o filme acaba existindo para muita gente, tá ligado? E às vezes é isso, assim, tipo... o filme existe não só também no seu... Seja no material físico ou nos seus metadados. Ele existe também na discussão. Ele existe na formação. Ele existe no que ele transforma nas pessoas, tá ligado? Então isso pra mim tá muito junto, assim, essa distribuição e essa preservação. E o que o Rafael traz também, assim, como que a preservação pode ser algo de difundir também. Tem que correr junto, tá ligado? Tem que correr... tem que estar eu acho que preservação pra mim estar no coração das pessoas, tá ligado? Pra mim preservar cinema é estar no coração das pessoas. Então a gente entende que para estar no coração das pessoas, e aí eu olho com carinho mais para a classe trabalhadora, para essas pessoas ali que tipo são as pessoas que eu convivi a vida inteira, e de novo da ponte para lá, os playboy, eles resolvem entre eles, tá ligado? Tipo, porque eu acho que a gente precisa entender e lidar com as nossas contradições e ver como cada vez mais a gente pode chegar no coração das nossas pessoas, tá ligado? Como que a gente pode, que nem o ditado, quem ama cuida, né? Eu sempre trago isso, assim, como que a gente pode cuidar nesse sentido mesmo, assim, de estar fazendo coisas que são importantes para as pessoas, assim. Então, acho que qualquer iniciativa autônoma de preservação, de difusão, precisa um pouco olhar para isso, assim, porque a gente vê filmes feitos com muito dinheiro, muito, assim, filmes... Não tô nem falando, por exemplo, no nível hollywoodiano, às vezes eu vejo um filme e vejo um plano de um filme e custa minha filmografia inteira. E provavelmente minha filmografia adiante ainda, e olha que eu tô fazendo filmes caros agora, assim, tá ligado? Não, eu tô fazendo um filme agora que é 16 milhões o orçamento do filme, mas 2 planos ali de um filme X, sabe, tipo assim, custou já, porque é 16 milhões de reais, não é nem dólar. Então, com Hollywood, a briga é desleal, a gente sabe que é desleal, eles ocupam todas as salas de cinema e tal, mas dentro do cinema brasileiro, é difícil a gente não ver como inimigos esse tipo de cinema que investe em si mesmo montantes gigantescos de dinheiro, e essa ideia de que a política pública precisa suprir filmes de 20 e poucos milhões, 30 milhões, 40 milhões, sabe? Tipo, e quando a gente vê, por exemplo, na Lei Aldir Blanc,
na época da pandemia, você teve premiações em São Paulo, na cidade de São Paulo, que é uma cidade gigante, que premiou basicamente todo mundo que se inscreveu. Porque dividiu o recurso, sabe? É claro que quem pegou mais dinheiro foi os Playboys, porque eles ganharam não só para si, eles são grupos, né? A galera, assim, a classe média alta e a burguesia do Brasil, São Paulo do Rio especificamente, a de fora de São Paulo do Rio também se protege muito. A burguesia do Nordeste tem uma característica, a burguesia do Norte tem uma característica, mas São Paulo e Rio, São Paulo tem uma tradição bandeirante, e no Rio é essa coisa da coroa, sabe? Tipo assim, você tem que sentar na nossa mesa para você fazer parte. Então eles se protegem, então eles não têm só uma produtora, eles têm 5. Então eles pegam um projeto, todas as outras produtoras se beneficiam. Ou aí quando pega 5, eles se beneficiam e os filhos deles se beneficiam. Então, na época da pandemia, teve para mim essa, como fala no jurídico, que é essa, quando você tem um precedente, você tem um precedente de como que a gente pode dividir, por exemplo, dinheiro público, tá ligado? De entender que a gente pode olhar de uma outra forma, assim. Porque pra mim é absurdo, se a gente fica pensando em filmes de 20 milhões, 30 milhões, tá ligado? Para grandes produtoras, aí agora você tem também uma moda que é o desempenho artístico e desempenho comercial. Então as grandes distribuidoras, como a Paris Filme, por exemplo, começou a produzir filme. E é isso, aí fica uma coisa assim, distribuidoras grandes que já afogam as próprias distribuidoras pequenas do Brasil, fazem grandes bilheterias, sabe? Tipo assim, ganham investimento direto de 30, 40 milhões para fazer mais filme e distribuir mais filme, sabe? E que não sai de um cerco ali. Então eu acho que é isso, assim, a gente precisa descentralizar essas iniciativas, então desde iniciativas universitárias, mas também iniciativas de bairro mesmo, sabe? De preservar, sim, a fisicalidade, sim, os metadados, mas também é isso, preservar aquilo que atinge nossos corações. Como que a gente faz filme, como foi feito, sabe? Como foi feito o Windows 51, por exemplo, do Sandro. Eu tenho que chamar o Sandro para um debate e perguntar. E a gente saber, sabe? Que eu me preocupo muito com a preservação das formas de fazer também. Sabe? Tipo assim, de como que a gente... o que é a Cinemateca da Quebrada? Por isso que esse ano todo eu tô dando um monte de palestra, porque eu quero falar o que é, porque eu abro e falo assim, mano, é fácil, tá ligado? Tipo assim, é só se organizar e trocar uma ideia, e você pode fazer no seu bairro, você pode fazer na sua rua, tá ligado? Enfim, eu cada vez mais eu valorizo esse momento ritualístico de, tipo, poder conversar com as pessoas fora desse tempo louco da internet, e é isso, às vezes é tipo, como o Sandro falou, é o bebum que chega e troca uma ideia, uma pessoa mais nova, um estudante, sabe? Tipo, às vezes o cineclube sempre é assim, né? Você tem 3 pessoas, 30, não importa. O bagulho, o que dá relevância para aquilo é a gente sentir que tá acontecendo alguma coisa, sabe? Então já tive em sessões com 3 pessoas, assim, que foi incrível, sabe? Tipo, você chega e troca ideia de um jeito que você sai mudado. Enfim, então eu acho importante isso. Entender a preservação como algo que atinge os corações e não só como algo que a gente... tecnicamente quer preservar, e uma coisa não exclui a outra, né? Mas muitas vezes a gente não tem essa força técnica, né? Tem um amigo meu que sempre fala, ele pega aquela frase do Glauber, que é uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, ele fala pra gente ao contrário, uma câmera na cabeça e uma ideia na mão, porque a gente tá cheio de ideia, assim. Então muitas vezes a gente não tem essa coisa técnica. A Cinemateca da Quebrada não tem uma estrutura técnica para preservar todos os filmes de periferia dentro do nosso bairro, mas a gente catalogou 100 filmes. Estamos lançando agora uma publicação do final do ano, um edital de 40 mil que a gente pegou da prefeitura, uma publicação mostrando como a política pública afeta diretamente a vida de quem faz cinema nas periferias. Então, assim, tipo, produzir dados, se a gente for discutir com o poder público, discutir com dados, a Lia está escrevendo muito sobre políticas públicas também, sabe? Tipo, pegar essas pessoas que estão pensando política pública e produzir dados, porque dentro do cinema, e por isso que eu fiz esse rodeio todo de falar principalmente desse cinema Rio e São Paulo, se você chegar, e vocês que trabalham com preservação sabem disso, se você chega numa roda de produtores e falar assim, a gente precisa de dinheiro para preservação, o povo ri da sua cara, mano. Eles não estão nem aí, tá ligado? Eles querem dinheiro, cada filme é uma pequena empresa, então quanto mais dinheiro entrar no filme dele, é edital de não sei o que, edital de complementação, edital... E aí fica engordando, sabe? Tipo, um negócio, e aí quando lança em uma semana é esquecido o filme, tá ligado?
Uma semana esquecida. Eu gosto de fazer o esforço de assistir tudo que é brasileiro. Hoje em dia eu não tenho conseguido tanto, porque eu tô meio que sem casa, não tô em lugares que tem cinema, mas eu assisto trailer, assim, sabe? Tipo... E aí você tem ali, tipo assim, do que é produzido no Brasil, entra por exemplo, no ingresso.com, você entra no YouTube do ingresso.com que cataloga trailer. Cara, o que você tem de produção de Rio e São Paulo, e que parece que você tá vendo o mesmo filme o tempo todo, aquela coisa, tinha um tio meu que falava assim, se o trailer é ruim, imagina o filme, tá ligado? Tipo... E parece que é tipo, porra... E é um filme que aí dá quantos espectadores? Nem essas comédias com globais, tá ligado? É uma coisa assim que tipo, você esquece mesmo, assim, isso existiu. Esse filme foi feito há 5 anos atrás, esse filme falou disso. E também os filmes que vão pra festivais, esses filmes biscoito fino, assim, que é tipo, um filme de arte, não sei o que são tipo assim, nossa, você não sabe nem que existiu, você só sabe que ganhou alguma coisa e por isso ele tem alguma relevância, tá ligado? Então eu acho que o que a gente faz, e buscando atingir o coração das pessoas, a gente faz um movimento contrário disso, desse tipo de cinema que quer só contabilizar, né, o público-alvo, assim, tipo, e é isso. De alvo eu já fui muito também nessa vida. Cara, acho que você fala muito sobre uma coisa que o Brasil tem muito, que é a manutenção do privilégio, assim, muito estabelecida, assim, na cena, sabe? A galera tem uns escudos, assim, muito estabelecidos, velho. É como se quando você fala essa coisa de tentar entrar na cena e ter que se incluir na cena, e a galera entende isso muito como uma guerra entre um e outro, assim. Enquanto eu acho que a tua visão, a visão que eu penso, é meio que tem espaço pra todo mundo, assim, né? Hoje em dia, falta telas pra exibir os filmes, e não o contrário. Tá faltando janela de exibição e a galera tá brigando pra manter as janelas. A gente teve agora quase o fim do Festival de Brasília, né? Não tinha grana. E a galera fica se perguntando por que dessas coisas, assim, tá ligado? E aí, como eu falei, assim, vai aqui na rua de Niterói e pergunta se alguém já foi no Festival de Brasília. Enquanto não chegar no popular, a gente vai estar nesse debate meio que de espelho, mano. Tipo, vai ter um nicho preocupado, mas o grande todo mesmo não vai estar nem aí pra nada, sacou? Tipo... essa coisa do filme fino, né? É o que eu falei, assim, a galera tem um filme que ninguém assistiu, mas ele é super premiado, mas ninguém assistiu. Cadê esses filmes, assim? A gente tem que falar de cota em televisão, a gente tem que pautar paradas que o filme chegue nas pessoas mesmo, de fato, assim. Que chegue na Dona Maria, no Seu Zé, no Bebum. Uma parada que eu faço no Cineclube é, assim, os 10 primeiros que chegaram na sessão ganham uma caixa de cerveja. Pô, vem uma galera massa, assim, sabe? Vem uma galera muito braba, tá ligado? Tipo, que nunca foi, mas chega lá, pô, vai ter uma cerveja de graça aqui mesmo. E aí no final da sessão o cara tá amarradaço na tua ideia, tá amarradaço, tá somando com uma ideia que você nunca ouviu na vida, porque o Playboy tem isso também. Acha que sabe tudo, acha que tem informação de tudo, mas na verdade o cinema é sempre deficitário. Então a gente sabe de tudo numa parada que é deficitária, assim. Eu tive aula com a Vitrine Filmes agora, no Vitrine Lab, né? E pô, super curso legal, não sei o que, mas... maior curso de manutenção de privilégio, mano. Tipo, o maior curso de uma galera que sempre teve acesso e que tá querendo ensinar os outros como é ter esse acesso que ela sempre teve. Que é tipo assim, pô, eu cheguei na Vitrine porque eu falo espanhol, fui pro Chile, aí lá eu conheci fulano, que é isso? Tipo assim, que informação é essa que você teve, brother, tá ligado? E aí é isso, né, o Agente Secreto deu super certo e eles têm como exclusividade os filmes do Kleber. Então, assim, é só manutenção em cima de manutenção. Aí você pega um filme que não teve sucesso, e eu fiz essa pergunta no curso, e tal filme que não vendeu nada? Não, a gente não entendeu muito bem o que aconteceu. Então vocês entenderam o quê, brother, tá ligado? Tipo assim, o dado vem de qual lugar, assim, que se você tá falando, você tá tentando ensinar as pessoas que isso é uma fórmula, mas jogando dado na mesa, assim, né? Tipo, se der certo é porque eu fiz, mas se der errado não vamos falar disso, não. Então, assim, é uma manutenção de privilégio muito louca, sabe? Enquanto a periferia tá com o cineclube lotado de gente que não tá vendo esses filmes, mas tá lotando ali a parada. Então, acho que a parada é essa, mano. Tipo, quebrar mesmo o privilégio da galera. E é difícil, mano. É muito difícil você rejeitar dinheiro no Brasil. É muito difícil você engolir sapo, assim, das paradas, sabe? Tipo, de chegar num lugar e questionar, te olham de cara feia, sabe? Pô, você tá questionando o Sesc, porque o Sesc tá te pagando 3 meses depois, nunca mais vão te contratar. Então não contrata, mano, porque se é pra demorar 3 meses pra receber, eu trabalho outro trampo, tá ligado? Trabalho de pedreiro, tá tudo certo. Porque é isso, assim, é o medo coletivo das coisas, sabe? É essa coisa do cara que tá ali, tipo... E, de novo, parece que é uma guerra, mas, mano, os playboy que tem maturidade aceita essas ideias e tenta melhorar a parada. Já vi acontecer de alguma forma. Se chegar pra uma pessoa que tem maturidade e falar, cara, os festivais têm que remunerar os filmes. E a galera, pô, realmente, a gente nunca tinha pensado nisso, né?
Caraca, maneiro essa ideia aí, vamos trabalhar pra isso. Enquanto tem outros que fecham a visão como se fosse um inimigo mortal, tá ligado? Como assim pagar os filmes, cara? Como é que eu vou receber 20 mil pagando os filmes? Vou tirar dinheiro da onde, sabe? Então acho que é uma parada que a gente tem que estar muito atento, assim, né? Tipo, pô, enfim, eu sei que eu tô falando de uma galera playboy, mas às vezes é uma galera que é nossa mesmo, que tá entrando nesse meio, só que não tem os mesmos recursos, tá entrando numa ideia parecida, mas não tem as mesmas paradas, sabe? A pandemia mostrou isso. Eu vi muita gente que morava no centro do Rio, por exemplo, tinha uma condição financeira legal, a empresa faliu, voltou pra periferia e o pai falou, e aí, cadê seus castelos? Você não construiu sua carreira, suas paradas? Cadê? Então acho que é um debate interessante, assim, mano. Tipo, é muito desigual a cena e a gente briga por uma parada que torne um pouco mais justa, assim. Não é querendo, enfim, achar que vai ser utópico também, mas são iniciativas. Não, isso, só para complementar, acho que isso não é nada utópico, eu acho, irmão. Acho que tudo isso que você falou e nós tá falando, tipo, não são só dados empíricos, assim, né? Que a gente, enquanto cineasta, não, tipo, a gente vê a desigualdade, a gente vê o efeito que, por exemplo, as cotas raciais tiveram na universidade, a gente tem isso em números, assim, tudo em números. Mas agora um salve para quem é de quebrada, é isso, é o que é, mano. Então a gente precisa ser 3 vezes melhor, não tem como, tem que estudar. Né? Não tem pra onde correr, tem que estudar isso. Espanhol, eu aprendi a falar espanhol. Inglês, vou aprender a falar inglês, aprender a falar francês, tipo assim, esses são os parâmetros, é aquela história da linha de chegada, né? Claro que a gente vai chegar, a linha de chegada vai sempre ficando mais pra frente, assim, mas isso é um dado, e eu gosto de lembrar isso não como algo trágico, assim, né? Eu sou muito coach pastor da prosperidade, assim, porque, assim, eu odeio também professor de cinema que chega e fala, é muito difícil, não sei o quê. E aí você vê a pessoa tem uma vida confortável, tem família, Então não é sobre isso, não é sobre ser difícil, mas é um dado que a gente precisa estudar, tá ligado? Então no mínimo precisa estudar, se esforçar mesmo, você ama o bagulho que você faz, tem que estudar. E uma coisa que me encanta muito no cinema é que eu não me sinto parado. Eu sinto que a cada filme que eu tenho que fazer, eu tenho que aprender mais coisas, eu tenho que aprender como fazer aquele filme. Então eu vou continuando, assim. Então eu acho que a gente também tá numa área de tudo, né? Não só do fazer filmes, mas pensa na preservação. Cara, se você parar no tempo, tá ligado? Enquanto, por exemplo, o Lupa. Se o Lupa parar no tempo, fica pra trás, tá ligado? Então você tem que aprender mais, tem ferramentas novas, tem coisas novas. Então é isso, mano. Estudar ainda é um caminho mais curto pra gente conseguir sustentar a família e fazer algo relevante, assim, né? Eu não ia falar nada, mas o pessoal do Mato Grosso tá saindo na frente. Cadê o pessoal do Rio aí? Cadê a caravana do Rio? Só tem gente do Mato Grosso fazendo pergunta, hein, ó. Centro-Oeste, né? Parabéns. Centro-Oeste. Parabéns pra caravana do Centro-Oeste. Então vai mais um Centro-Oeste aqui. Bora. Estimulando o barriguinho. Eu sou a Daniela, professora da Federal de Mato Grosso do Sul. Eu acho que tem várias coisas que vocês falaram que me mobilizam em diferentes lugares, assim. Mas tem um ponto que eu queria ouvir de vocês, porque vocês mobilizam um jeito de fazer cinema que é diferente daquele jeito que a história concebeu, né? Que o tempo passado, reunido desde quando a gente entendeu o que era cinema e viemos fazendo isso mais de 100 anos, ele concebe um jeito de fazer, né? Uma cadeia produtiva, produção, exibição, distribuição, exibição, mais recentemente pensar a ideia de uma preservação. Mas me parece, ouvindo vocês, que tem uma outra conformação no jeito como vocês se inserem no fazer cinema dentro dessa perspectiva cinematográfica mais ampla, né? Acho que pode pensar assim. Eu queria perguntar para vocês, assim, como vocês se percebem individualmente num primeiro momento, assim. Isso acho que isso não é possível nomear, mas como vocês se percebem ao estarem no cinema, fazendo cinema como vocês fazem, né? Acho que diferentes perspectivas do realizado, trabalhar com cinema que Sandro
aponta, eu acho que tem um ponto sobre distribuição, vocês trouxeram pontos sobre exibição, sobre preservação, mas acho que queria ouvir de vocês assim, como vocês se percebem nisso que vocês fazem hoje. Ou como vocês fazem hoje. Boa, vou começar que eu acho que não vou estender muito também. Cara, eu me percebo como um trabalhador. E como um trabalhador, eu preciso de outros trabalhadores para me ver enquanto classe e para poder lutar por algo maior. Então eu dependo, de novo, assim, eu sou um trabalhador que depende de outros trabalhadores para... E falo isso com a certeza de que a gente já se cria numa história, uma perspectiva fora da lógica europeia de autor ou fora da lógica industrial do cinema americano. A gente já vem de um outro lugar. Então a nossa relação de fazer cinema está muito mais junta e próxima do América Latina, tá ligado? Da África. Então a gente já tem coisas que eu concordo discordando no sentido de ser algo que é diferente de como já está feito. Porque eu acho que a gente tem iniciativas, e aí por isso que eu acho importante a gente preservar as formas do fazer também. A gente tem inúmeras formas do fazer, desde a pós-revolução russa, um cinema indígena da Bolívia, um cinema cubano, pós-revolução cubana. A gente tem formas de se fazer cinema, seja um cinema documental, de ficção, e depois eventualmente um cinema híbrido, que se aproxima muito da forma que nós se organiza também. Que talvez nos anos 70, por exemplo, isso era muito mais explícito no sentido de, tipo, a gente faz um cinema que é de esquerda. Eu sou uma pessoa de esquerda, eu sou uma pessoa comunista de esquerda que faz um cinema de território pensando enquanto uma pessoa de esquerda, o tempo todo. Seja meu filme de R$100 ou meu filme de 16 milhões, tá ligado? Então, acho que tem uma coisa que é diferente agora, talvez o que seja diferente é essa evolução dos tempos, né? O digital, a gente aqui no Brasil pós-primeiro governo Lula, tá ligado? Então, assim, eu acho que tem elementos históricos que nos tornam diferente, mas eu tenho certeza que a forma do fazer... Porque, assim, eu tenho certeza que tinha um trabalhador apertando o parafuso das primeiras câmeras, pros Lumière filmar os empregados deles, tá ligado? Então a gente só não tá nessa posição de autor, nessa posição de quem assina embaixo. E hoje estamos... E eu acho que é muito importante reforçar que, de novo, a gente tem essa dualidade que, na verdade, não é uma coisa binária, eu não vejo o mundo de forma binária, mas que, sim, a gente faz as coisas de forma coletiva, mas que, sim, por exemplo, eu vejo que o Sandro tem uma voz enquanto cineasta. E eu preciso entender que o filme que o Sandro faz, por mais coletivo que ele seja, ele também é de alguém que assina, também é de alguém que olha os bagulhos. Porque as pessoas esquecem de ver nós enquanto, como o Mano Brown fala, cada favelado é um universo em crise. As pessoas também têm essa tendência a apagar nossa individualidade e achar que não tem uma continuidade no que a gente faz, né? Então, é muito coletivo, mas também é muito particular, assim, é muito... Não sei, assim, sabe? Às vezes eu sinto que meus filmes eles se aproximam muito mais do jeito que minha mãe pensa, essa mulher indígena que veio do interior do Paraná, trabalhando numa casa de família branca, se mudou para São Paulo, trabalhando pela comida e pela moradia, do que com os filmes que eu vi na sessão da tarde, por exemplo, tá ligado? Que é a minha formação. Então acho que a gente tem essa coisa que não pode ser binária, sabe? Tipo, a gente entender que o cinema coletivo que a gente faz, ele também tem quem assina, e também tem métodos de trabalho. E eu trago isso porque o primeiro dinheiro que eu ganhei, irmã, com o cinema, foi um edital do Programa Vai, que era um edital da Prefeitura de São Paulo para coletivos de periferia. Então, assim, eu sou fruto de políticas públicas, eu sou um cineasta porque teve uma política pública que investiu no meu filme. E aí a gente ganhou R$12 mil. Na época, o nosso coletivo, a Astúcia Filmes, tinha 12 pessoas. Aí a gente achou que as coisas eram mais justas se a gente dividisse igual entre todo mundo. Dividimos igual entre todo mundo. Cara, uma pessoa do coletivo era pedreiro, o outro era pintor, não sei o quê. Depois de um mês, todo mundo sumiu e ficou 5 pessoas trabalhando durante um ano. Aí a gente falou, poxa, né, eu acho que dividir as coisas de forma igualitária não é somente dividir o bolo igual. Então a gente enfim, 15 anos depois, hoje a gente tem métodos de trabalho que é se esforçar ao máximo de ter escalas 4x3, se esforçar ao máximo de pagar as pessoas pelo tempo de trabalho e não pelo cargo. O Sandro é o diretor, eu sou o faxineiro, então o Sandro recebe mais porque ele é diretor. Não, o Sandro vai ficar 1 ano com o filme nas costas, vai trabalhar. Então, assim, é isso.
é importante falar sobre como é feito os filmes e também não entrar numa romantização do coletivo, tá ligado? De falar assim, ó, as coisas são feitas de forma fácil, porque parece que é fácil, mas assim, trabalhar em coletivo e trabalhar politicamente, aí no meu caso, como uma pessoa de esquerda, é lidar com as contradições, uma pessoa de esquerda que acredita na autonomia do outro. Então, assim, eu trago coisas para a roda e o outro, com o que ele sabe e as ferramentas que ele sabe e o que ele tem, ele vai e segue. E o outro traz para a roda e eu, com as ferramentas que eu tenho, eu sigo. Então, na contradição e na conversa, às vezes até no conflito, a gente constrói algo, tá ligado? Que é muito coletivo e que é diferente por si só do modelo industrial de cinema. Mas eu acho que, tipo, tem muita gente fazendo filme da forma que eu faço, se não da mesma forma, com esse mesmo sentimento no coração, e eu acho que tiveram durante a história do cinema também, sabe? Porque no final é isso, é um cinema que quer atingir uma classe trabalhadora e que quer falar assim, tipo, a gente não quer só ser incluído, é um cinema que eu tô pensando diretamente nisso, eu tô pensando numa revolução que vem a partir disso, dessas pessoas, tá ligado? Não tô pensando que vai vir um playboy elucidado e vai nos ensinar alguma coisa. De novo, a conversa que a gente tinha feito antes. Alguém que vai vir de fora e vai nos elucidar. Cara, não, a gente já tem ferramenta, a gente tem estrutura. No final, eu acho que eu cheguei num resumo, assim, nesses últimos meses, que só falta dinheiro. Dá dinheiro que a gente tem tudo, o resto, tá ligado? Então tem uma música do Febem, que ele fala isso, pra mim é uma frase muito bonita, assim, eu às vezes quase respondo e-mail assim, que é assim, foda-se, me paga. Sabe? Que é tipo assim, é só o que a gente precisa, tá ligado? E às vezes é a maior dificuldade nossa, é se estruturar pra burocracia, tá ligado? Porque é isso, a gente presta conta, a gente fala, cara, os coletivos de quebrada são os que mais prestam conta de forma, sabe? Eu aprendi nesse programa a lidar com qualquer edital. Aí, pra encerrar já, esse edital do programa Vai, que há 12 anos atrás a gente ganhou pra Cinemateca da Quebrada ano passado também. Foi a primeira vez, aí foi a gestão do Ricardo Nunes, um prefeito de extrema-direita. Foi a primeira vez na minha vida, num edital, que impediram antecedentes criminais. Isso foi um edital público. Quem tivesse antecedentes criminais não podia receber. Tá ligado? Então tem, assim, tipo, é isso, a gente tá fazendo, mas tem uma coisa institucional que é extremamente colonial, é extremamente eugenista, sabe? Tipo assim, eu acho que os editais são a continuidade dos documentos que a gente tinha na época da escravidão, na época das invasões às florestas, tá ligado? Que tá tudo documentado. E esse é o sadismo do Brasil colonial, tá tudo documentado. E é por isso que a gente precisa documentar o que a gente faz também. Porque é pra pôr de frente, são contraprovas, ó. Vocês fazem isso aqui, ó. Ó, isso aqui que estão dizendo sobre a gente não é, olha aqui, tá ligado? E infelizmente não, mas tipo, talvez pra nossa dificuldade a gente precisa institucionalizar essas provas também. Porque é isso, eu sei, e por mais que eu não tenha prova física, eu sei a forma que a gente faz e eu sei o que eu posso contrapor. Mas eu preciso que, tipo, formalmente esse país entenda as violências, eu preciso pensar em reparações, Então, quando um edital me pede antecedente criminal, um edital de cultura para a periferia, isso para mim é uma informação extremamente relevante e precisa ser dito e precisa, sabe, a gente precisa gritar que olha aqui, sabe, nenhum outro edital, porque na época eu até escrevi para a secretaria, eu falei, tá, então vamos pedir em todos os editais antecedente criminal, aí a gente vai ver o quanto de playboy que não cai aí, que agride mulher, que deve não sei o quê, o quanto que não cai nesses edital, tá ligado? Tipo assim, aí, mas não, você vai pedir para os coletivos de periferia, e no nosso caso, por exemplo, tem um membro do nosso coletivo que é presidiário, que não pôde estar na ficha técnica, tá ligado? E foi um mano que foi salvo, saiu da cadeia, depois de um tempo de tranca, não conseguia emprego, aí veio, arrumou um emprego com a gente, trabalha com a gente. Hoje ele até saiu do cinema, tá na construção civil, voltou, tá ligado? Que é o Adriano Araújo, que é ator de quase todos os meus filmes, inclusive. Então é isso, assim, enfim, a gente tem essa batalha desleal, mas a gente precisa institucionalmente dizer e provar que a gente tem história, que tem, sabe, a gente não está tentando fazer algo extremamente novo. Tradições de cinema de esquerda, filmes, sei lá, Jorge Sanrinés, que trabalhava com aldeias indígenas, sabe? Tipo assim, você começa a ver que tem exemplos na história que se aproximam do que a gente faz. E se não na história passada, exemplo de agora. Eu sei que em Belford Roxo tem algo sendo feito que é muito parecido com o que eu faço no Capão Redondo. Então a gente, sabe, tipo assim, entender que esse novo também carrega história, sabe? Isso não é do nada. Eu acho que a gente não surge do nada e eu também não quero que a gente suma
do nada, sabe? Eu estendi demais, mas... Não, acho que a tua fala já me contempla muito. Acho que o que dá pra fazer é dar um exemplo, assim, de algo que aconteceu e que acontece, que acho que eu me considero muito sortudo, assim, de ter o Lincoln vivo, presente, realizando, ter Milena que tá ali atrás, ter o Mate Congu, ter uma galera que já faz há um tempo e a gente ter um espelho para fazer as paradas também, assim, isso é muito importante. Porque lembro de quando começa a fazer cinema assim, eu olhava em volta, ninguém do meu bairro faz cinema, e aí você fica meio, caralho, o que eu faço? Vou ter que ser pedreiro também, tá ligado? Então esse é o primeiro ponto, assim, a gente sempre... Muito legal lembrar que, pô, tem uma galera que já faz há um tempo, tá brigando por isso constantemente, assim, de forma exaustiva, né? E de 2021 pra cá, eu vou pra Pernambuco todo ano ver minha família, porque eu perco meu pai em 2021 e falo, eu preciso me conectar com a minha família e ver minhas paradas também. E chegando lá, eu tô numa pira muito louca de fotolivro, tá ligado? E aí minha tia lá, ela tem mais de 1000 fotos, assim, álbuns de tempo, assim, cada álbum é uma parada, é a formatura da filha dela, é foto minha que eu nem sabia que tinha, umas paradas que tá falando muito de cinema, assim, né? E aí, pesquisando essas paradas, eu falei, tia, eu quero fazer um fotolivro com isso aqui. Ela, oxe, já tá pronto. Tipo, o que você quer fazer com isso aí, tá ligado? E aí, sei lá, tentando pegar umas narrações dela pra colocar nessa linguagem, mas aí percebendo que isso já existe há muito tempo, assim. Minha tia tá tirando essas fotos desde muito cedo, assim. Então, a câmera sempre esteve presente ali. Só não foi dito pra nós as nomenclaturas da parada, né? Porque sempre quem teve acesso a essas paradas Playboy, que dá nomenclatura, bota no edital, pega o recurso e a gente é sempre... as fotos ali dele, né? Então tem isso, assim, sempre teve, né? Outra pesquisa que eu faço meu pai era pedreiro e fez mais de 100 casas em Belford Roxo. Então eu tô procurando essas casas e entendendo que existe uma linguagem nisso também. Eu sei que o nome dele não tá assinado em lugar nenhum ali, porque o pedreiro não assina nada, né? O pedreiro só vai lá e faz, e ninguém nem lembra quem foi. Mas sempre teve presente. Esse debate é importante falar que a gente sempre falou, né? Não sou filho de artista, acaba que a gente é também. Acaba que teve. A diferença é que hoje a gente tá com as câmeras na mão, tá tendo um acesso minimamente. Então acho que é isso, assim, acho que me percebendo enquanto filho de alguém que já construiu algo também, sabe? Já tava ali num terreno das coisas que só não foi nomeado, assim. Essa coisa dos editais, eu moro na cidade mais populosa do Brasil sem sala de cinema, que é Belford Roxo. São 500 mil habitantes, tem uma sala. E colocar isso no edital, o edital já olha diferente. Tipo, opa, então é aqui que não tem cinema. Inclusive agora meio que mudou essa parada, né? Antes era a cidade com mais populações, o edital tava privilegiando. Agora é com menos população, eu não entendi nada, assim. Então uma cidade que tem 50 mil pessoas recebe um recurso maior do que tem 500 mil, assim, na última Fluxos Fluminense. Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Mas é isso, me vejo como alguém muito sortudo mesmo, de ter essas referências e tá propagando algo que já existe desde antes da gente pesquisar sobre isso, assim. É uma parada interessante de se pensar. Boa tarde, gente. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Rafael. Me chamo Marcos, sou aluno aqui do curso de cinema da UF, sou aluno do curso de preservador audiovisual do CTAV, que abriu agora, morador aqui de Niterói, e trabalho na conservação do acervo do fotógrafo Jonório Garcia, do Instituto Moreira Salles. E eu queria perguntar para vocês como que vocês fazem para preservar os trabalhos de vocês. Digo da parte técnica mesmo, né? A questão de se vocês preferem usar HDs, né? Mídias físicas, se vocês guardam as coisas de vocês em drives, se vocês fazem isso de forma individual, né? Cada um com seus filmes ou de forma coletiva, né? Entre seus próximos. Se vocês seguem assim, alguma cartilha, recomendação de outras instituições maiores, a Cinemateca Brasileira, a Cinemateca do MAN, e se vocês adaptam se for o caso, né, se vocês adaptam essas práticas à realidade de vocês, né, que imagino que em vários sentidos seja diferente assim, dessas instituições. E vocês também pensam no sentido de desenvolver algum projeto educacional nesse sentido de preservação desses trabalhos assim, para a comunidade de vocês?
Eu vou voltar um pouquinho, mas enfim. Eu sou a Alessandra, sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, do curso de cinema de lá, Minas Gerais. Não, na verdade eu queria falar também um pouco do processo criativo de vocês, né? Vocês já falaram bastante, assim, pelo menos deu pra gente... e eu fiquei pensando muito, sobretudo... Lincoln, você que é do Capão Redondo, desse triângulo, né? Eu pensei muito na Cooperifa e no tanto que aquelas manifestações dão roteiros, né? Eu queria saber se existe essa relação com a poesia, né? Enfim, se tem esse trabalho de procurar adaptar, enfim. E é a mesma coisa para o Sandro, assim, se vocês pensam nessa ideia da adaptação ou se é algo original só, enfim. Essa coisa das mídias, né? Eu já perdi coisa até enchente, assim. Então isso é muito delicado, a gente tá falando disso. Já perdi texto, já perdi um HD também, que foi bem trágico, assim, quando você perde uma parada e perdeu mesmo, né? E aí, então eu tento guardar em qualquer lugar que eu tenha, assim, né? Porque ainda tem essa coisa do valor das coisas. Não é barato você ficar armazenando coisa. Tem isso, né? O espaço físico, HD, não sei o quê. Então eu sempre guardo em tudo que é lugar possível, mas eu acho que o melhor lugar de guardar é deixar com as pessoas, assim. Acho que tem sido isso. Sempre que eu faço um filme, eu mando pra uma galera que eu já tenho como alguém que vai gostar do filme, assim, por exemplo. O Lincoln pede pro filme, toma aí o filme aí, segura aí. Então acho que é importante o filme estar com as pessoas e não estar guardado. Acho que rola um preciosismo com a própria filmagem também, que é meio... O filme fica escondido, né? Já tive uma situação, mais de uma vez, da pessoa realizar o filme... e ser da Baixada Fluminense, assim. Não vou citar quem é, porque, enfim, não é a questão, mas... Pô, eu lancei um filme, aí eu pedi o filme pra pessoa, a pessoa, não, vai passar lá no MAN. Falei, pô, mas vai passar quando? Terça-feira, 14h. Falei, pô, cara, não tem como ir, assim, não tem como eu ver esse filme. A pessoa, não, tem que ir lá, vai passar em outros lugares, então... Tem que subir o Monte Everest pra assistir o filme da pessoa em 2026, assim. Acho que isso é um primeiro ponto, isso é muito louco, né? Você esconder o filme da pessoa, né? Falei, cara, eu só quero o link, me dá um link temporário aí, eu vejo e... Enfim, acabou que eu nunca vi o filme, assim. Passa por isso também, né? O filme que ninguém viu. E aí, esse é o primeiro ponto. Acho que a tua pergunta é... Cara, eu acho que a gente ainda tá se entendendo, assim, enquanto realizador, enquanto artista mesmo, assim. É novo, é muito novo isso, muito recente, né? E eu acho que é uma coisa ainda que tá num lugar muito... experimental, assim. Eu não gosto de regrar minhas produções, por exemplo, assim, as coisas de fulano tem um método, né, a teoria do fulano. Não, acho que cinema ele é muito híbrido, assim, né, a gente vai buscando várias formas de fazer, vai se adaptando ao que a gente tem. Eu acho que tem muita riqueza, assim, né, na periferia, no lugar onde eu moro, por exemplo. O último filme que eu fiz é sobre janelas da minha casa. E eu acho que tem muita riqueza, muita coisa acontecendo assim no cotidiano. Acho que o cinema do André Novaes me inspira muito nesse sentido, o filme de plástico, o cinema do Lincoln também, que é uma coisa muito contemplativa, mas muito rica, assim. Acho que eu tenho muito tesão em fazer isso, assim, de pegar a câmera e essa ideia de sair pra rua e voltar com o filme é muito rica, sabe? Acho que é novo também. De você não ter essa coisa dura do cinema, né? Esse meio de produção que é meio regrado, mas na verdade... é procrastinação pra caramba, assim, né? Eu gosto da coisa simples. Eu gosto de filmar com câmera pequena, por exemplo, que não chama muita atenção. Eu não gosto de sair com muito equipamento espalhafatoso. E isso é linguagem, assim. A galera fica meio que regrando, né? Tipo, o dito produção grande, né? Que tem que ter uma van, assim, com várias coisas dentro. Aí descarrega a van. Aí, calma aí, velho. Eu só quero fazer uma cena ali simples, assim. Eu acho isso muito rico mesmo, assim. E... é isso, seguindo referências, mas também entendendo que tem muito para ser descoberto no cinema. Muito mesmo, assim. Todo dia que a gente abre uma câmera, assim, pelo menos onde eu moro, é meio que algo novo tá acontecendo, assim. Porque a imagem da periferia, na tela grande, parece que é sempre a mesma coisa, né? Um monte de casa, assim, sem reboco, mas tem muita mudança acontecendo. Tem muita coisa acontecendo em volta ali que a gente que mora percebe, né? Pô, tá a rua ali, mudou, né? Não sei o quê, agora é uma padaria, agora não sei o quê, aí mudou de novo, aí... o tempo todo tá em transição, né? Igual quando falam, pô, a Baixada é tal coisa. Foi ontem, mano, hoje já é diferente. É cíclico demais, assim. Não dá pra gente regrar o nosso cenário, assim, né? Eu acho que o maior protagonista dos filmes é isso, é o cenário, é o que tá acontecendo no entorno, né? Esse tempo vivo das coisas.
sabe? Aí entra uma política nova, o teu bairro ele muda, transforma, assim, as paradas estão acontecendo, sabe? Quando você vê tá cheio de polícia, quando você vê tá com uma barricada, quando você vê tá... Então acho que observar isso no cinema é algo muito rico mesmo, assim, o cotidiano. Primeiro sobre como eu preservo, hoje basicamente é isso, HD externo e nuvem. Eu de 5 anos para cá comecei também a guardar os brutos, né? Porque antes eu tinha que apagar tudo para ter um espaço. Eu já filmei em 16 e filmei em mini DV também, então o meu 16 sumiu, não sei onde está. Filmei uma cena, eu tenho 10 minutos de 16 filmado no começo da minha carreira. E filmei em mini DV, e aí tem um monte de mini DV lá guardada, mas também digitalizada. Mas, enfim, isso é a prática, assim. Mas quando você falou, uma coisa, cara, me instalou aqui na mente, que eu acho que eu guardo meus filmes fazendo novos filmes. Sabe? É uma prática que eu tenho, assim. Tipo, eu já tô fazendo 2 filmes com materiais antigos, e remontando e refazendo. É um pouco a ideia de continuar documentando. Eu tenho um filme meu que chama Meu Amigo Pedro Mixtape, que ele literalmente ele é um filme que eu começo a fazer quando eu perco um HD externo, em que tinha a última imagem que eu filmei de um amigo meu que foi morto pela polícia. Eu lembrava daquela imagem, tipo, e parecia que quando eu perdi o HD, ela só ia existir na minha cabeça, assim, e aí me dava uma agonia, assim, né? Eu começo a fazer o filme a partir disso, assim, de uma imagem que não existe. Depois eu recupero o HD, acaba que essa imagem nem vai pro filme final, mas aí eu tenho ali, tipo, 15 anos de memória, desde que eu peguei uma VHS, que meu pai foi pintar uma casa de uma patroa e ela pegou uma VHS pra mim, tá ligado? Então eu gosto muito dessa ideia, assim, né? Agora eu tô fazendo alguns filmes de arquivo, e eu sempre tenho repetido que todo filme pra mim é um filme de arquivo, mesmo uma ficção que eu começo do zero aqui. Eu me importo muito com esse momento de você apertar o REC, porque eu acho que gerar material num mundo que já tem tudo exige uma responsabilidade, exige no mínimo enfim, tipo, pra mim que tem pouco recurso é um problema, sabe? Se eu ficar apertando, gravando e depois não ter onde guardar. Então eu aprendi muito, assim, com a escassez a fazer coisas muito baratas, assim, né? Tipo, agora que eu tô fazendo filmes com orçamentos maiores, todos esses filmes, eles ainda carregam uma certa linguagem que eu fui aprendendo, que é da economia, não da economia de sentimento, de tesão, não, a economia mesmo de tipo assim, pra que eu tô filmando? Acho que em algum momento você falou, essa pergunta é muito importante, sabe? Pra quê? Por quê? Então eu faço novos filmes, assim, tenho feito novos, assim. Acho que uns 5 anos atrás, e o pessoal da revista Descompasso me ajudou a catalogar meus filmes também. Porque eu tenho mais de 20 filmes assim feitos, então não foi algo simples assim. Então eu tenho as cópias de exibição, nem todos eu tenho bruto. Mas é isso, aí de 5 anos pra cá rolou de catalogar. E hoje quando eu faço um novo filme eu já estou muito preocupado com isso, assim, para ele existir para além só do filme final, né? Tentar ter ali um negócio de metadados e outras coisas. Eu acho que isso é importante, assim. Mas para mim não é o mais importante. Para mim é importante que continue vivo os filmes. E minha ideia dentro da Cinemateca da Quebrada é que isso consiga espalhar, assim, né? Tipo, que eu consiga ter uma estrutura enquanto instituição, que eu consiga abrir e falar, ó, Sandro, manda aí tudo que você tiver de filme seu, tá aqui, a gente vai mandar para a Cinemateca Brasileira, a Cinemateca Portuguesa, a Cinemateca Francesa, a Cinemateca do MAN, a Cinemateca da Bahia, e vai estar lá, catalogado, tá ligado? A Cinemateca do MAN, por exemplo, eu sei que tá super aberta a receber material, assim. Tem fita VHS minha que eu deixei lá, que tava mofando lá em casa, depois de uma enchente também, e eu deixei lá. Porque tem mais estrutura do que, enfim, lá a casa que eu morava. Então é mais ou menos isso, assim, sabe? Mas me encanta a ideia de fazer filmes novos, assim, né? De ver filmes como museus mesmo, assim. Criar novos museus, criar novos pequenos museus, sabe? E não necessariamente ficar criando algo do zero, assim, sabe? De usar material. Eu gosto muito da ideia de remontar. Você pegar um filme que você fez anos atrás, remontar e trazer outra coisa, enfim. Então tô muito nessa vibe, assim, agora. Sobre a sua pergunta... nossa, da hora você trazer a Cooperifa, porque
eu citei ali, né, essa região, o Triângulo da Morte, e eu acho que o hip hop e o movimento punk também na época, assim, foi muito importante para mim, porque trouxe essa perspectiva mesmo, assim, de que, sei lá, eu comecei a ouvir o nome do meu bairro nas músicas, e eu dava uma importância maior, assim, para além do, sei lá, dos jornais policiais, ou do que vinha como peso mesmo no bagulho de ser da onde eu era. E depois, assim, já como jovem adulto, começa a estourar muito, assim, os saraus lá na quebrada, tá ligado? Tipo, então isso foi um movimento incrível, assim. A Cooperifa, o Sarau do Binho, movimentos de sarau ali na zona sul de São Paulo e aí nas periferias de São Paulo em geral, que era muito parecido com a espiritualidade e a energia que o hip hop trazia nos anos 80, né? Eu sou nascido em 89, então anos 80 e 90, o rap era de uma forma, né? Anos 90 principalmente, refletia muito essa realidade dura, né? Claro, pensando em como resolver o problema, mas ainda muito falando do problema, né? Então acho que quando a poesia vem, e eu começo pela poesia, eu começo a escrever letra de rap e poesia antes de fazer cinema. E hoje ainda eu me considero poeta mais do que qualquer outra coisa, assim. Sempre gostei de rimar. Então, quando eu sou montador, né? Seja dos meus filmes e de outros filmes, assim, pra mim, a montagem tem algo que eu bebo muito, assim, na montagem russa, mas também tem uma coisa que é nossa, assim, que é de entender que a montagem é quase um lugar espiritual do cinema, assim, né? E eu acredito que, tipo, 99% dos filmes são montagem, seja uma ficção super dura ou um documentário experimental. Eu acho que a montagem, hoje quando eu filmo, por exemplo, mesmo com atores, eu fico na minha cabeça, tava refletindo esses dias, assim, né? Eu tô gravando uma cena, então eu tô tentando ver ali o que fotograficamente aquela cena tá representando, o blocking, né? Como os atores estão se movendo, mas tem uma coisa automática na minha cabeça que é contar o tempo, porque eu fui beatmaker também, né? Eu fazia beat, então tinha uma coisa muito de tempo. E aí uma coisa minha na montagem é isso, tipo, quando eu vou montar, eu já mais ou menos calculei o tempo no set, tá ligado? E sei lá, de uns 10 anos pra cá, eu comecei também a entender que esse tempo também não precisa ser o tempo ritmado, por exemplo, um boom bap, que é sabe, da hora, eu tenho isso, eu amo boom bap, mas eu posso botar um hi-hat no meio, eu posso experimentar, igual os moleques do trap hoje experimenta, então isso me interessa muito, mexer com esse tempo padrão também das coisas. E eu aprendi isso muito na poesia, assim, sabe? Foi entender que o Binho tinha um tipo de poesia, o Sérgio Vaz tinha outro, o Ferrez tinha outro, tá ligado? A Elisa Lucinda tinha outra. Então, assim, de entender que essas pessoas, tipo, traziam... Tem uma poeta que eu amo lá da Zona Sul, que é a Jennifer Nascimento. Ela tem um livro que chama Terra Fértil, que é um dos meus livros favoritos, assim. Que é isso, eu lembro, tem uma poesia dela que chama Enquadro, que foi muita inspiração para um filme que eu fiz que chama Enquadro também, que ela começa a descrever um enquadro, não sei se chama enquadro aqui também na polícia, quando a polícia para aqui no Rio, né? Em outros lugares é baculejo, enfim, é enquadro também? Dura, E aí ela descreve uma dura, assim, descreve um enquadro, tipo, ela vai descrevendo tudo, aí no final você entende que é um poema de amor, que ela, tipo assim, é um cara fitando ela, sabe, no olhar, e ela enquadrando ele também, assim. Então aquilo até arrepio, porque eu lembro que, tipo, foi tipo isso, transformar a dureza de um lugar, de uma situação, de uma palavra, que é tão pesada, assim, né? Tipo, pra quem cresceu na periferia, com outro olhar, assim, né? Tipo, o Serginho Poeta tem uma poesia também, sabe? Que é tipo um moleque preto numa viela, e aí ele começa a descrever, sabe? Tem um moleque preto na viela, não sei o que, aí você vai entendendo, no final ele tá, tipo, só esperando a namorada, assim, tá ligado? Tipo... E você vai criando toda aquela expectativa de que vai vir mais uma narrativa policial. Então eu lembro que a poesia foi algo muito forte pra mim, assim, então é da hora você trazer a Cooperifa, porque eu amava muito, assim, não só ler, porque acho que a diferença dos saraus é isso, né? Você lê, mas você vê ali a pessoa interpretando também, sabe? É um pouco o que a gente faz hoje, né? Tipo, alguém vê um filme nosso e quando chega pra trocar ideia, complementa, né? E você fala assim, é possível eu fazer. O Sandro tá fazendo cinema, é isso? Pô, legal, eu consigo fazer, sabe? Então foi bem essencial, assim, na minha vida.
Eu lamento, mas a gente está chegando na hora do final, porque a gente vai ter a sessão de filmes, agora 4h30. Vou passar a palavra aqui para o Lincoln e para o Sandro também fazerem as últimas colocações dele, mas a sessão também foi pensada nessa ideia de a gente construir novos passados, né? A gente sabe, a gente falou muito da produção concentrada, né, os recursos centralizados, mas também pensar como a gente pode construir novos passados do cinema brasileiro a partir de registros que a gente não conhece, não tão digitalizados, não tão acessíveis, né? O Sandro falou como a Baixada muda o tempo todo, e como é que a gente pode conhecer como ela foi no passado? A gente imagina que não tem nada, mas a gente percebe cada vez mais que há muita coisa ainda para a gente resgatar e reconstruir esses passados. Então também pensar nos arquivos e nas universidades como aliados para a criação de novos futuros a partir de imagens que a gente nem sabe ainda que existiram e podem ser matéria-prima para novas criações. Então a gente vai ver 3 filmes montados de arquivo ou filmes de arquivo mesmo, para pensar um pouco isso. Então também é uma provocação aí, se vocês quiserem concluir a fala de hoje. É 5 horas. Então a gente tem 10 minutos ainda. Posso só fazer uma pergunta? Pode. Que eu acho que dá um final. Não, só... Se vocês, nessa conversa que a gente já teve hoje aqui, se de alguma maneira surgiu alguma coisa para essa parceria universidade e cinema independente, se vocês pensaram de que formas a gente pode criar essas parcerias. Então, vocês falaram que vocês têm um deslumbre quando entram na universidade. Vou falar que eu também tenho, e eu estou há muitos anos na universidade, e ela é deslumbrante. E, às vezes, as pessoas não têm ideia de que elas podem estar nesse lugar. Então, você falou do que você descobriu na universidade, de financiamento. Isso é uma coisa que... como que a gente faz para as pessoas saberem? Então, será que essa parceria trazer para fazer uma oficina e a gente falar, olha, tem esse tipo de financiamento quando você entra, para saber que pode ocupar esse espaço também. Então, se vocês pensaram nessas formas de parceria, é um pouco isso. Cara, muita coisa assim, mas eu acho que tem um papel aí de democratizar o acesso mesmo, tipo, de chamar mesmo, fazer chamamentos reais, assim, né? Eu acho que ainda a gente fica muito fechado em nichos, assim, que de fato não chega mesmo, mano. Tipo, a galera fica numa bolha atrás de bolha, eu acho que tem que abrir a parada de alguma forma, assim. Essa coisa de... Eu dei o exemplo de abrir uma caixa de cerveja na sessão, mas isso é muito estratégico mesmo, de chamar um público que tá ali a parada, sabe? Mas é meio que uma isca, assim, de, pô, mano, chega aí, vamos trocar essa ideia, isso aqui é seu também. A galera tem que ter noção que as coisas são da pessoa, assim, né? Tipo, isso aqui é seu, é público. E aí, a galera não tem essa noção, assim. Tem gente que para na frente de um museu e não consegue entrar, assim. Parece que a porta vai travar mesmo, sacou? E aí você... Não, mano, tem que entrar aí na parada, sabe? Eu tô de chinelo. É isso mesmo, é de chinelo mesmo, tá ligado? Vamos entrar. Acho que é esse debate, assim, da gente fomentar isso. E, assim, trazendo o lado da FEBEF, assim, cara... sexta-feira passada eu tava até falando disso. Sexta-feira tive aula e a gente teve lasanha, teve mousse de maracujá no bandejão lá, teve uma sessão da Vitrine Filmes com Chica da Silva remasterizado, tá ligado? Então, essa parte do jogo a gente venceu, assim. Tipo, isso é uma vitória, assim. Você tá na universidade com essas paradas, tipo, pô, ganhamos. Isso aqui a gente venceu, galera. Tipo, e aí tem ônibus intercampo, esse tipo de coisa muda muito a realidade. A educação transforma pra caralho, assim, né? Eu acho que a FEBEF tá super aberta para esse debate, assim. Tipo, enquanto aluno mesmo, e sabendo da Liliane e da galera da Baixada que representa esses setores, a galera tá super abertona. Baixada filma também. É uma galera que tá super nesse debate da preservação, de fomentar coisas que vão de fato transformar e não vão ficar nesse debate de espelho. Então, acho que é isso e... É isso. Eu acho, assim, sendo bem direto, acho que vocês têm uma estrutura aqui com o Lupa, com a universidade, que acho que é super da hora se nós construir um jeito de receber filmes e conseguir distribuir, sabe? Seja nas universidades federais, nos institutos federais. No nível de preservação também, eu acho que aqui o Lupa acho que pode ser um centralizador, assim, de ter alguém... É foda, assim, né? Tipo, eu não sou do território, então preciso pedir licença para chegar, mas eu acho que tendo gente do território trampando dentro do Lupa e trampando,
Acho que, obviamente, começa um movimento de entender as produções do território, acho que já é um grande começo, mas eu, enquanto Cinemateca da Quebrada, eu gostaria de olhar para o Lupa enquanto um lugar que eu posso mandar os filmes que a gente preserva lá, por exemplo. E vocês distribuírem como for, porque eu acho que vocês vão ter uma rede. O companheiro, acho que é Rafael, também? É Rafael, seu nome? Marcos, perdão, Marcos. Você perguntou também, assim, eu lembrei agora, de cartilhas e tal. Por exemplo, a ABPA produziu alguns materiais muito interessantes agora, né? A Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Você tem bastante cartilhas de como usar a Tainacam, por exemplo. São coisas técnicas que eu não... eu sou o diretor da Cinemateca da Quebrada, mas eu sou a pessoa que mais precisa aprender, porque meu trabalho como cineasta consome muito meu tempo. Então eu fico tentando aprender. E a gente, de fato, está contratando pesquisadores do território para conseguir produzir, às vezes, um materialzinho desse que sirva para nossa quebrada, sabe? Tipo assim, de como a gente... Então, nesse sentido, acho que seria super interessante ter um receptório mesmo, assim, de material, sabe? Onde a gente pudesse mandar e tivesse esse cuidado mesmo, assim, de entender que é um material precioso mesmo, é um material que precisa existir para além da nossa existência, para quando a gente se for desse plano. Isso... Acho que eu esqueci de comentar no começo, assim, né? Eu trago, inclusive, um contexto político lá da minha quebrada e de ser também uma pessoa de esquerda, porque eu acho que a preservação audiovisual, para mim, começa na preservação da nossa existência enquanto corpo. A gente já teve alunos e pessoas que faziam cinema com a gente que partiu. A gente tem pessoas do nosso bairro que partem o tempo todo. Então, para mim, são arquivos que... Então, para mim, não está desconectado o que a gente faz aqui dentro da universidade, quando a gente cuida dos nossos filmes, disso também, tá ligado? Então, acho que, com certeza, assim, se o Lupa ou a Universidade de Serviço como esse receptório, eu tô muito à disposição, enquanto Cinemateca da Quebrada, né? Enquanto diretor da Cinemateca, eu posso falar isso, assim. Então, acho que é isso, assim, de antemão é isso que eu penso, sabe? Tipo, porque a gente precisa ter os nossos filmes... Não só do nosso bairro, né? Mas a gente catalogou 100 filmes agora de todas as periferias de São Paulo. Então, se vocês quiserem receber, daqui 2 meses vai estar pronto para a gente mandar tudo para vocês, com todas as informações, publicação. Vai ser do caralho ter feedback, sabe? Tipo assim, eu acho que é legal ter isso, aquilo, porque a gente essa catalogação veio a partir de uma formação de 20 pessoas, de vários... 20 ou 10, não lembro. De vários territórios. A gente pagou para essas pessoas fazerem o catálogo. E também demos aula, né, do que é importante na preservação. Então, claro que não vai estar a coisa perfeita, com toda a metodologia perfeita, mas já é uma formação que ia ser do caralho, receber um feedback, ter uma conversa e tal. Então, acho que isso ia ser muito da hora para nós. Só uma observação. Quando eu fui chefe de departamento aqui, a gente recebia DVD e ficava encaixotado. Então, a gente começou a fazer uma videoteca no departamento para os alunos pegarem emprestado. Só assinava lá e pegava emprestado. E aí eu ia em alguns eventos e via, o cara captou não sei quanto na Lei Rouanet, fez um box DVD e distribuiu para várias universidades. A gente nunca tinha recebido. Aí eu mandava e-mail, não mandava. Então, assim, se você mandou para várias universidades e curso de cinema da UF não recebeu, quem que recebeu, então? Né? Então é isso também, né? Às vezes projetos com muitos recursos que no fundo não têm interesse mesmo em disponibilizar. Então acho que a gente tem que buscar quem está interessado que os materiais circulem e colaborar para isso, né? Eu acho que tem várias possibilidades de parceria, de receber, licenciar imagens do passado e gerar novos produtos, né? Aqui na UF, por exemplo, a gente percebia uma coisa, porque quando a gente está falando também, o tema do debate foi cinema independente, a gente pensa também a preservação do cinema universitário, cinema estudantil, né? A gente, curso de cinema tem quantos anos? E uma dificuldade de ver filmes 10 anos atrás, 20 anos atrás, da própria universidade, os novos alunos conhecerem a história. Então a gente tem esses vários cinemas independentes que ficam carentes de serem preservados e estarem acessíveis, né? Quando eu falo estar preservado, é sempre estar preservado para as futuras gerações, mas está acessível hoje também para quem quiser ver. Então a gente pensar essas parcerias, e aqui no curso Cinema, uma das coisas que eu sempre pensei no Lupa também, não só pesquisa, né, extensão, mas também essa de ser uma plataforma para criação. Então a gente tinha aqui na UF uma tradição que só fazia ficção, e só fazia ficção contemporânea, quase sempre filmada em apartamento. Então era o gênero filme de apartamento. E, por exemplo,
as possibilidades do documentário eram exploradas, e muito menos documentário com imagem de arquivo. A gente falava documentário, não, mas isso é muito difícil, isso está inacessível. Quem vai me liberar a imagem? Vou ter que pagar caro, né? Onde que eu consigo? Então também desacralizar essa ideia de fazer documentários de imagem de arquivo, se reapropriando de novas imagens e percebendo que elas são nossas. Porque o que você falou é muito interessante, né? A universidade é pública, então a gente tem que acabar com a privatização do que é público e tornar o público realmente público, sejam as imagens do nosso, estão em domínio público, né? Seja a universidade pública. Então acho que passam por essas duas esferas de tornar o público realmente público para quem mais deve ter esse público, né? Então acho que esse debate é só o início, né, para a gente continuar conversando. Tem o Sandro e o Lincoln aqui do Rio, de São Paulo, mas imagino que tem coletivos em todos os lugares onde o NCT está presente também, a gente pensar como as parcerias locais podem ser reaplicadas, copiadas, reapropriadas. Uma coisa que eu falo sempre aqui, ideia boa a gente copia, né? Então, conversando, essa ideia também do diálogo para aprender com o outro e tentar levar as experiências que funcionaram em um lugar para outro lugar. Essa é um pouco a dinâmica aqui que a gente está pensando, como eu falei, nessa perspectiva realmente colaborativa, né, de pensar junto e trabalhar junto, né. Então, para terminar, já estamos na hora? Bem pontual. Agradecer muito a presença do Sandro e do Lincoln, convidar todos para ficar para a sessão, agora às 5 horas, vamos ter um debate, vamos ter 3 tipos de filmes que eu acho bem interessantes, uma produção universitária com imagem de arquivo do Lupa, um filme novo, do Reinaldo Cardenuto, um filme preservado, produzido pela universidade, preservado pela universidade, e um filme preservado pela universidade que aparentemente foi feito externamente, então também a universidade preservando o que é produzido ao redor. E mostrando essas diversas, um filme dos anos 60, outro dos anos 50, um do Mato Grosso, um de Juiz de Fora, um aqui do Rio. Então também são essas possibilidades também de como a preservação pode abrir novos caminhos para a criação, também audiovisual. Então vou passar novamente aqui a palavra para o Lincoln e para o Sandro para a gente concluir aqui. Então, só agradecer para finalizar, Rafael, Pedro, que fez o corre também para nós estar aqui, passagem e tal. Lia pelo convite também, desde que a gente conversou lá no começo do ano, a gente seguiu conversando. Eu gosto sempre disso, assim, né, conversas que dão em algo, assim, eu já cansei disso, assim, às vezes no cinema o povo que sabe sobre tudo e resolve tudo, eu sou muito militante ainda, assim, eu gosto de fazer as coisas, assim, então é bom estar aqui e ver se concretizar. Convidar, amanhã eu vou estar a partir das 9, aqui nessa mesma sala, vou estar dando uma aula extensa. Quem for colar, só reforçar que traga memórias digitais, memórias físicas, a gente vai ter um scanner aqui, a gente vai conversar sobre isso. Quem não se inscreveu, acho que a gente teve bastante número de inscritos, cola aí também, nós dá um jeito de pôr pra dentro. Tô falando isso, mas enfim. Traz amigos, traz parente. É isso, chegou aí, nós troca ideia, porque amanhã vai ser bastante... Eu vou falar um pouco mais sobre a Cinemateca da Quebrada, mas a ideia é desenrolar e trazer mais para um lugar pessoal mesmo, essa coisa da preservação, e na tentativa de criar um ambiente seguro de compartilhamento. Obviamente a gente vai encontrar pessoas que a gente não conhece, mas tragam o que vocês quiserem de memória física que a gente pode escanear, a gente tem essa tela para usar e eu vou poder desenrolar um pouco mais o fio de coisas que eu trouxe aqui hoje, tá bom? E obrigado. E Sandro, meu parceiro, sempre um prazer estar com você. Não é falsa... tô falando falsas palavras, não. Acho que, enfim, você enquanto cineasta assim, me inspira muito também e desejo vida longa aí também, né? O seu cinema, eu acho que o cinema que você constrói em Belford Roxo, assim, enfim, é uma lição, assim, mas também o tipo de cinema que você faz, né, mano? Esse tipo de cinema, que eu acho que é uma palavra que eu nem falei aqui, mas que é importante, é a invenção e o risco, né? A gente sempre tá tentando inventar uma nova forma de existir, assim, pra mim é muita inspiração, meu irmão. Obrigado também por estar aqui. Cara, obrigado também, gente, pelo convite aí, pela troca. Dizer que eu tô super disponível aí, cara. A gente tem um corre de estar com o tempo pegado. Felizmente, meu trabalho, que eu trabalho hoje, dá essa
moral de abrir parênteses pra eu estar em outros lugares também, igual hoje. Tipo, vai lá e a gente vai dar aula aqui. Muito aberto mesmo, assim, não é papo de, estamos aqui, mas acho que é isso, assim, tem uma galera que gosta mesmo do que faz, eu acho que, pô, eu gosto muito de fazer cinema, eu gosto muito dessa parada, e, tipo, nem dá tanto dinheiro pra eu tá gostando tanto, mas gosto pra caralho, assim, acho que se desse dinheiro a galera gostaria até mais, assim, né, mas dizer que a gente tá aí abertão, sabe, tipo, como eu falei, quem quiser assistir os filmes eu vendo, quem não tiver grana vendo fiado também. Mas sou a favor da pirataria também, quem comprar piratear tá show também, acho que é importante falar disso e, de novo, brigadão, cara. É super massa, assim, rever pessoas que eu gosto, pô, Milena, galera que tá aí, Lia, enfim, super massa e dizer que a FEBEF, assim, tô como representante aqui, mas dizer que eles estão abertos pra caramba mesmo, acho que é um curso novo que tá com gás muito sinistro, de estar alunos lá que fazem cinema há 30 anos, tem uma galera que tem 19 anos de vida e tá com um gás também sinistro, que é muito gostoso de ver isso, né, cara? A galera que de fato tá ali com os olhos atentões, assim, pra tela, interessado, e não tá ali porque quer tá com o nome nas coisas, sabe? Acho que isso é foda, assim, quando a gente vê esse gás pra caralho. Pessoas que têm, sei lá, 60 anos, estão na minha turma e que estudaram cinema a vida inteira e agora estão estudando na universidade. Isso é muito rico, assim. Pessoas que eu quero trocar ideia direto, que eu chego lá e fico viajando, como eu falei, a gente tava na mesa de jantar, assim, da FEBEF, toda uma turma, comendo lasanha e mousse de maracujá, a gente tava meio que emocionado, assim, tipo, caralho, a gente vai se formar em cinema na Baixada Fluminense, assim, pensa na potência disso, tá ligado? Então agradecer, Lincoln, pô, isso aqui é um irmão de verdade mesmo, assim, ele sabe disso, já foi lá em casa, já trocamos muita ideia e vira e mexe a gente dá umas ausências, assim, mas porque a gente faz muita coisa também, mas é isso, tamo aí, brigadão mesmo.